tarde, bom dia, boa noite! Buenas noches a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos É isso aí. ao Beyond the Key. É nós de novo. Vou te falar uma coisa, Fale meu pra amigo mim, Camarão. meu querido. O que você quer Hoje é falar? um dia que eu vou falar que é muito Hoje é isso. especial, É isso aí. porque a gente tem aqui um cara brilhante, Fudido, sensacional, que já esteve, né, a segunda vez dele aqui, e que nos deu um prazer Opa. inenarrável Opa. quando recebemos ele anteriormente, não é isso verdade? aí. Deu até uma certeza eleitoral. Depois que a gente Deu uma certeza eleitoral não só em nós, como Isso. na nossa família É também. isso aí. E- Os nossos patrões. Mas eu vou falar uma coisa, merecidamente. Merecidamente. Mas antes de Por apresentá-lo, favor. você sabe que tem uma coisinha que a gente tem que fazer. @Beyond the Cave PDC, galera. Siga-nos. Onde nós Anote estamos? a sineta em todos os lugares. As melhores lojas do ramo. Instagram, Twitter, Vai lá, Facebook. aperta o botãozinho. Aperta a TikTok sinaleta, também? TikTok, tô fazendo dancinha. Eu acho Caio que tem, César acho tá que ensaiando. tem. Caio César Me tá ensaiando falaram assim. que ia ter nudes em algum lugar, mas eu não tenho Não certeza. precisa disso. Melhor Carece não, né? não, Melhor, carece melhor não. não, melhor não. Carece melhor. não. Vai dar ruim, ainda Carece mais não. agora. Cuidado, garoto. E além disso, não esqueçam do apoia.se Opa, esse é barra importante. Beyond, BYND. Quanto custa isso? 20 realzinho É por nada, mês. hein? Meu, Spotify, né? Você vai no shopping, quanto que você paga? Pra parar o carro. Cinema são 300 euros. Tá, Vai no meu cinema amigo, hoje. ganha uma bela É camiseta isso aqui, aí. ó, um desses exemplares que tá aqui, tá distribuído pela mesa. Além disso, faz pergunta pro convidado, participa do nosso grupo no WhatsApp, que a gente debate um monte de coisa, o bicho tá pegando É lá. isso aí. E tá assistindo ao vivo, então galera que É tá isso aí, aí. obrigado por nos acompanhar, por nos apoiar, é muito, Muito importante. Apoia.se barra É Beyond. nóis. Quem que temos aqui hoje? Putz, meu amigo? grela. Honorável. Maravilhoso. Vou te falar que foi um dos bate-papos mais legais que a gente teve mais desde legais, o começo, já mais que a gente fez legais. um ano agora, um ano e isso pouquinho. Querido deputado federal Alexis isso Fontaine. aí. Antes de apresentá-lo novamente, muito obrigado. Muito obrigado. Muito É uma obrigado, meu. honra recebê-lo, meu amigo. Isso é verdade. Que é isso, pessoal. É um prazer aqui e tudo provocado pelo nosso amigo, o lá de Minas Denis Xavier. Denis Xavier, Só podia ser. que eu tenho admiração enorme por ele. É um cara de opinião bem formada, que não se enverga pelos poderes e pelas De coisas. princípios. De princípios, exatamente. E ele é nosso co-host agora. Então, semana sim, semana não. Não, eu vi. Ele tá com a gente. Eu vi. Dessa vez, infelizmente, ele não tá, mas nós estamos com saudade de você, Denão. Denão. Semana Denão. que vem estará com a gente. Mas muito obrigado. Para quem chegou na Terra e não conhece o Alexis Fontaine, ele é engenheiro mecânico de formação, administrador, empreendedor. É deputado federal atualmente, eleito pelo Partido Novo em São Paulo em 2018. Uma atuação forte, pautada na liberdade econômica, busca por uma reforma tributária e na tentativa de desafogar o cidadão das amarras e garras do Estado. Um liberal de carteirinha. É isso aí. Tentou a reeleição agora, em outubro, e infelizmente não foi eleito. Contou com o nosso voto, mas não foi isso aí. eleito. Mas não importa, porque o importante é o homem que você é, meu amigo. É isso aí. E já que a gente está, para começar, quero falar exatamente disso. Como é que foi essa questão da campanha? E o que se atribui não ter conseguido dessa vez ter chegado lá? O que é uma vez só, né? Tem um monte de Sim, outras oportunidades por aí. Teve, eu diria, um alinhamento astral bem ruim para o Partido Novo nessas eleições, tá certo? Então, vamos lembrar que em 2018 havia todo o movimento contra o PT e a esquerda. E qualquer grupo que foi para a rua, qualquer grupo que foi oposição, criticou, chamou impeachment e estava aparecendo nas mídias, mas era alguém que podia ser elegível, tá certo? Então, o Partido Novo fazia parte dessa massa que não era bolsonarista ainda, tá certo? Ela não era denominada bolsonarista. Bolsonaro era o candidato, mas era uma massa de geração espontânea de pessoas que botaram a camiseta do Brasil, foram para as ruas exigindo que nós não tivéssemos mais aqueles governos de esquerda, Sim. toda aquela sujeira, todo aquele pacote que vinha com essa turma aí. Então, naquele momento, eu tinha uma pauta clara, que era essa questão do empreendedorismo, como é difícil, o Estado muito grande, que atrapalhava a iniciativa, que mais sugava do que ajudava alguma coisa, não precisava nem ajudar, era só não atrapalhar, aquela coisa toda. Estava nesse pacote,
também fui conhecido pelas redes sociais por ter feito um movimento da Turma da Vassoura lá em Campinas, vão limpar o Brasil e tudo mais. Então, fomos eleitos. Agora, nessa eleição tinha uma diferença. Nessa eleição formou-se blocos muito distintos. Era Lula, era Bolsonaro e tem um centrão. O centrão não tem ideologia, né? O centrão é um pacote de oportunismo. Fisiológico. É puro oportunismo. Né? Só que o centrão, como ele historicamente está sempre presente e muito forte, ele tem bases de prefeitos, de vereadores, de comissionados, de emendas parlamentares, ele vive disso. Então, ele não é muito direita-esquerda, ele é um pacote oportunista. O problema é que o Novo, nessa jogada toda, teve ruídos de comunicação terríveis. Então, tinha hora que chamava a gente de esquerda elitizada, né, pessoal personalité, tem hora que chamava a gente de bolsonarista rustido. A gente era tudo e não era nada. E lógico, né, o Amoedo dando aquelas declarações dele, querendo o impeachment de qualquer jeito, sendo altamente anti-bolsonarista por um projeto pessoal, porque era o projeto dele, era para ser candidato a presidente da República e ser o candidato da República. Isso acabou gerando, a gente não era esquerda, porque claramente nós somos oposição à esquerda, mas a gente também já não era mais à direita, a gente não era bolsonarista. Então, no fundo, a gente não era nada, sabe? Ficou no meio do caminho dessa história toda. E aí, eu fui várias vezes panfletar na rua, até no 7 de setembro, as pessoas falam, você é do Novo, vocês são traíra. O pessoal que estava na rua falou, vocês são traíra. Mas por que vocês não apoiam o Bolsonaro? A gente não ia apoiar o Bolsonaro mesmo, a gente queria uma terceira via. Mas você vê que essa eleição era um plebiscito. Era, de novo, azul contra vermelho e acabou. E o Centrão está lá, com a máquina de eleição, de votar. E ainda mais uma máquina que teve 4,9 bilhões de reais. Quer dizer, cada candidato a deputado federal, mais ou menos, já tinha 2 milhões na conta no primeiro dia de campanha. A terceira via nasceu morta. É meio isso que você está dizendo. Ela nasceu morta, mas é o seguinte, agora eu vou fazendo assim mais uma análise. A verdade é o seguinte, a gente não tem direita no Brasil. Conservador, então, não existe. A gente não tem. Não, liberal, então, menos ainda. Menos ainda. Quer dizer, a gente não tem um bloco de direita com um líder de direita, né? Um Benjamin Netanyahu, sabe? Um cara... Um Winston Churchill, um cara que sabe falar tal. Porque o Bolsonaro, querendo ou não, ele é tosco. Ele, aquele jeito dele de falar, que ele não se aprofunda nas matérias, não estuda, não é um cara que quer ser inteligente. Ele acha bonito comer frango com farofa. Ele acha bonito essa coisa quase que meio... Parece que é popular, mas na verdade não chega a ser popular. É só chulo, né? É chulo, justamente, perfeito. E o que eu falo... Então, a direita que precisava ter uma pessoa realmente que inspira, que atrai, está faltando. Aliás, não temos nenhum partido de direita. O Partido Novo, que tinha para ser de direita e liberal... E tomar a liderança agora? Flertou com a esquerda, porque a hora que o Amoedo fala que vai votar... Social-democrata. Flertou. E aí perde identidade. Então, tanto que eu falo que o Partido Novo tem que se reinventar agora, se posicionar claramente, já se posicionou, é o único partido que é oposição a Lula, claramente, tá certo? Mas vai ter que se reconstruir e ter líderes que realmente nos inspiram, que não nos envergonham e que, obviamente, vão fazer uma... Porque existe uma direita latente. Olha as ruas aí. Deixa eu fazer uma crítica, então. Só fazer uma pergunta. Eu gostei, eu acho que você colocou muito bem. E eu fico até curioso. Qual que é o papel do partido, Alexis, na sua opinião, em criar novas lideranças? Porque, em última instância, a pessoa tem que se agremiar a um partido e ela tem que chegar lá e o partido tem que conseguir nutrir essas... Porque é isso, né? Essencialmente, a democracia brasileira ela é capitaneada por partidos. Os partidos recebem dinheiro, eles precisam ser validados para poder existirem com as assinaturas, que o Novo demorou um século e não queriam validar as assinaturas. Bolsonaro tentou e não conseguiu. O Bolsonaro tentou fazer... Qual que era o nome do partido? Aliança Brasil. Aliança Brasil. Não conseguiu. Então, em última instância, o partido tem que conseguir amealhar essas lideranças. Como é que o partido faz isso? Tem, mas vamos dizer assim, até os nomes que nós comentamos, grandes líderes de direita, eles não saíram do dia para a noite do nada, tá certo?
agora um empresário grande, vamos lá pegar isso aqui, vai ser bom. Não é assim. Realmente tem uma história, uma construção que vai dando um currículo, que as pessoas vão acreditando nele. O partido, eu acho que tem, por obrigação, eu acho que é uma função muito importante, que inclusive é a função da fundação. Todo partido tem que ter uma fundação, Fundação Novo, a Fundação Perseu Abramo, tem outras fundações que do PT. Do PT, tem outras fundações. É a formação de quadros e de pessoas, mas teoricamente dentro dos valores do que o partido acredita, a ideologia do partido, tá certo? Não é lá para formar bandido, tá certo? É para formar pessoas que realmente estão alinhadas com isso. O que não acontece, tá certo? Eu não vejo, o Partido Novo não conseguiu constituir a sua fundação, tem tudo para fazer isso, porque ele tem um belíssimo fundo partidário de mais de 100 milhões de reais que está parado e que poderia ter essa função. Eu sou um dos que defende isso dentro do partido e já fui quase crucificado por causa disso, mas eu acho que nós temos que usar esse recurso para atacar as bases das atuais estruturas. Tá crucificado porque existe um certo higienismo nisso aí, porque assim, me parece uma coisa que é pouco prática. Uma vez que você está querendo entrar para uma guerra, porque a gente está falando de guerra, isso é guerra, a gente vê muito claramente que isso é guerra, ainda mais nos dias atuais, você ficar na teoria e ficar falando só do sexo dos anjos, talvez não resolva nada. Eu diria até que a Guerra Fria foi ganha por motivos econômicos, não foi nenhuma guerra propriamente dita. Ou seja, você consegue ganhar a guerra só forçando o outro lado a não conseguir gastar mais. Que é a guerra política brasileira, em última instância. Você acabou de falar, quer dizer, o partido tinha deputado com 2 milhões no D0. Fica difícil você competir com isso. Fica difícil, mas eu vou falar, nessa eleição nem era esse o ponto principal. Por exemplo, eu tive muitas boas doações, então eu estava competindo até com dinheiro, não no mesmo tempo, que eles recebem no primeiro dia. Eu estava lá no meio da campanha e entrou o dinheiro. Sem fluxo de caixa. O fluxo de caixa furado, assim, parecia uma montanha russa, né? Então eu ficava mais preocupado em buscar dinheiro do que empréstimo. Mas assim, eu vou falar em comparação à primeira eleição minha, a primeira eleição eu gastei 50 mil reais. Tá certo? Nessa aqui eu gasto 1 milhão e tenho metade dos votos, então não é só dinheiro. Tem que ter o momento certo, tem que ter o discurso correto, tem coisas que não encaixaram nessa eleição. E às vezes que nem estão no nosso controle, né? Tem coisas que não estão no nosso controle. Porque aí as pessoas falam assim, você se ferrou porque você ficou nesse partido. Eu tenho certeza que eu ia para outro partido ia ficar pior ainda. Mas como que você conseguiria estar em outro partido? Você não vai abrir mão dos seus princípios. Pois esse é o ponto, Regis. Isso me incomoda muito. Tá certo? Aliás, eu até flertei com outro partido, mas quando eu vi o que era aquilo, eu falei, vocês estão loucos. Eu não teria nem que conversar com esses caras aqui. Olhando para a bancada do Partido Novo, dos 8 federais, eu falei, como que eu não tenho igual? Essa bancada vai deixar história, sabe? É uma coisa muito, muito bacana que aconteceu com essa bancada. Realmente 8 caras fantásticos. Mas só 3 foram reeleitos. Sendo que 2 já não iam ser porque eram candidatos a governador, né? Então, Você acha que foi um erro isso? Esses caras, por exemplo, você pega o Poit, que teve 400 mil votos. 280 mil votos, se não me engano. 287. Mas é isso aí, 200 mil votos. E aí ele abre mão de usar essa força que ele tem. E isso também conta para o partido inteiro. E aí ele opta por um outro caminho. Você acha que isso foi uma das coisas que prejudicou o Novo também? Não, eu acho que ele tomou a decisão errada. Eu não acho que ele deve ter feito. Pessoalmente. Acho que precipitar tudo mais. Mas eu também acho que se ele tentasse a eleição, ele ia ter muita dificuldade. Não ia ter os mesmos. Não ia ser evidente que ele ia ganhar, não, tá certo? Porque ele não repetiria aquilo. Estava todo mundo numa situação muito esquisita. Porque a gente não é bolsonarista, mas é contra o PT. Tanto que a minha campanha era muito assim, tentando vender a ideia de que era importante ter bons deputados federais, independentemente de quem era o presidente da República, porque se fosse o Bolsonaro, a gente tem que segurar ele e ajudar a aprovar mais reformas. Se fosse o Lula, a gente tinha que estar lá para poder fiscalizar. Quer dizer, a importância da qualidade de um deputado federal, a campanha era baseada nisso. Fala, entregamos isso, fizemos isso, é importante ter bons deputados federais. Eu botava isso dentro de grupo que era mais ou menos bolsonarista, os caras me criticavam. Aí, cara,
tá se comprometendo com o capitão. Tá... Puta, cara, era um inferno esse troço. O brasileiro, pelo menos parece, tem um temperamento que é isto ou aquilo. Não tem um terceiro, né? Quer dizer, parece que o temperamento brasileiro inviabiliza uma terceira via. É uma bom case para estudar se é isso mesmo, ou se o brasileiro assim já tá, sabe, tá manso já, ele vai para bate já, não vou me ferrar mesmo, já porque não tem o jeito. Ciro, sei lá, faça-se 1000 juízos sobre o Ciro, mas foi muito inexpressivo e em termos de terceira via, ele buscou uma terceira via na presidência e tomou assim. Mas ele era uma goleada. Terceira via da esquerda, né? Esse que é o ponto. Né? Ele tentou jogar, olha, nem isto nem aquilo tem eu, né? Ele foi um pouco assim o discurso. Eu prefiro o Ciro. Eu prefiro o Ciro, era nesse sentido. Entre um e outro, eu prefiro o Ciro. Mas parece. Mas era da esquerda, com certeza. Mas tinha uma massa, né? Eu diria que todo o retorno do Lula, tudo mais, existia establishment. Eu vejo a grande imprensa fazendo campanha pro Lula. Era uma torcida. Total. Eu não conseguia mais ver Globo News. Não conseguia mais. Eu falei, eu não vou falar, eu gosto da repórter, tudo mais, lá da Natuza, tudo mais, mas não dava. Sabe? Eles não conseguem nem disfarçar tal. O que é horroroso, porque inclusive agora, com todas as manifestações na rua, não teve uma menção na Globo News sobre os momentos de rua. Quer dizer, como é que o cara se isenta de comentar olhos, isso? Né? Isso é desonesto, sabe? É vergonhoso para alguém que se diz perseguido, né? Lá no regime militar e tudo mais, querer censurar ou ser seletivo nas informações. Eles não têm esse direito, não. Já que a gente trouxe essa questão do processo eleitoral aí, como que você vê, como você enxerga em relação à lisura disso? Veja bem, gente, eu quero fazer um disclosure aqui, não tem ninguém dizendo que nada aconteceu, que foi fraudado ou não foi fraudado, mas pelo menos da minha parte, tem uma percepção que falta um pouco de transparência, accountability mesmo, aquilo que tem que ter na tua empresa, não é verdade? Até para você conseguir vendê-la lá no exterior, se você não tiver o seu accountability como um bom empreendedor, um bom empresário, você não consegue vendê-la, né? E a gente está falando de uma questão que é a democracia, que é uma eleição, uma coisa gigantesca. Como que você vê essa falta de... Não sei, me parece uma transparência. Me parece muito fácil você censurar ao invés de mostrar que realmente é transparente, né? Eu acho muito ruim o caminho que foi tomado, mas é aquela coisa, começou com um pequeno autoritarismo e aí vai pegando gosto, e agora quem abrir a boca, eu já estou declarando que ele é contra o sistema democrático. E bolsonarista. E é bolsonarista. Golpista. E o Marcos Sintra, inclusive era vice da Tronic que criticava o Bolsonaro. De uma hora para outra, essas pessoas estão numa violência de calar a boca que me assusta muito. Agora, e não assusta só a mim. Outros deputados falam assim, cara, já estou com medo de abrir a boca, ficar quieto aqui. O Van Hatten, que tem uma rede social muito maior do que a minha, porque a minha é menor, talvez os caras falem, cara menor, não vamos prestar atenção nele. Mas eu acho que o melhor remédio para isso é uma resposta transparente, uma resposta clara. Olha, essas urnas aqui é por causa disso, daquilo. Olha, esses que estão falando que as urnas antigas não são auditáveis, as novas por criptografia, que aliás era uma coisa que a gente já tinha alertado lá atrás, era uma emenda do Partido Novo para a questão dos votos auditáveis, que a gente não queria voto impresso, a gente queria auditável, mas por certificação de votos, para criptografia das informações, tá certo? Para não ficar vulnerável, para diminuir as vulnerabilidades. Agora estão apontando todo esse monte de coisa aí, o TSE, em respeito a metade da população que não votou nesse candidato, mas votou no outro, e que está questionando, para acalmar o Brasil. Porque se ele continua com esse regime autoritário aí de cala-boca, ele só vai encher mais as ruas de pessoas revoltadas. E de pessoas que falam assim, eu fui roubado. Aí não dá. Aí realmente, cara, não tem paz. E eu acho engraçado porque a única maneira real, concreta e verdadeira de você combater fake news é com real news. É simples assim.
Se está numa dúvida, você esclarece de forma a tornar humilde aquelas pessoas que estavam contestando. Do tipo, entendeu agora, criança? Aí o cara fala, desculpa, achei melhor perguntar, mas não pergunto mais. É assim que você resolve o problema da fake news. Não tem um problema aí de legibilidade, porque eu não acho que seja uma censura. Eu acho que é um dirigismo, entendeu? Eu não quero censurar a sua informação, eu quero dirigir a informação. Quer dizer, para mim parece evidente que um certo magistrado está exercendo um controle voluntário desse processo, você entende? Pois é, mas é dirigir mesmo, porque quando ele proíbe de dizer que o Lula é um descondenado, quando proíbe dizer que ele é amigo do Daniel Ortega, quando começa a proibir, são verdades são fatos, irrefutáveis. Inventar um conceito jurídico que era, disfunção informacional, não lembro agora, era uma coisa assim, era de um pretexto, enfim, de uma maldade. Ou seja, era a ideia de que fatos verdadeiros geram interpretações indesejadas por nós e que é uma desinformação, né? Era desinformação, não sei o que lá. Porque cabe a eles agora arbitrar o que é e o que não é verdade. Já criou um tribunal, né? E o pior tribunal, sem o devido processo legal. E isso que é doideira. Só para relembrar aqui no grupo do WhatsApp, daqueles empresários que quebraram o sigilo, foi uma denúncia-crime do senador, do Randolph, sempre de repórter de jornal, e sumariamente eles foram julgados pelo STF, não pela primeira instância. Ou seja, é um voluntarismo jurídico casado com dirigismo jurídico. É a perfeita ditadura de Togada, a qual o Águia de Aia se referia toda hora. A pior ditadura é a ditadura Togada. Contra ela não há antídoto. E o pior que é o seguinte, eles falam isso em defesa da democracia e silenciaram um cara que acabou de ser o deputado federal com o maior número de votos. Pra mim, esse é o pior. 1.600.000. Porque só pra lembrar... Assim, eu não gosto do cara. Não é questão não é de homem. É irrelevante. É irrelevante. O processo... Eu acho legal porque esse tribunal se propõe a defender a democracia. Sim. E após o devido processo democrático, onde o cara é eleito com a maior quantidade de votos para a Câmara do Povo. Para a Câmara do Povo. A Câmara Baixa. A voz popular mais clara que a democracia pode dar. Ele é eleito, faz um questionamento baseado num negócio que saiu no jornal. Ele não criou. Ele falou, olha, e isso aqui, tem razão ou não? Ele foi sumariamente calado. Se isso não é atentado contra a democracia mortal, nada mais é. É uma violência. Fora o vídeo dele, aquele do L lá, que tinha atrás 30 milhões de visualizações e mandaram tirar do ar imediatamente. Quer dizer... coisas que a gente não imaginava ver. E, de novo, a grande imprensa não abre um pilso. A OAB não faz um só comentário. Cara, desculpa, nojento. É nojento isso. Sabe? E aí óbvio que põe um clima de medo. As pessoas estão com medo de escrever, de se expressar e tudo mais lá. E eu acho curioso porque a ideia é apaziguar o país. Como vai apaziguar o país com esse tipo de medida? Só vai criar mais rancor ao longo do prazo. Vai calar a boca de gente que não teve resposta, eles vão ficar revoltados eternamente. A minha pergunta é, o quanto isso também não é culpa da própria Câmara, que lá atrás, quando teve o negócio do Daniel Silveira, por exemplo, que começou, para mim, isso tudo começou ali, foi ali que era o momento de você reequilibrar esse poder, né? Que estava tentando ser, entre aspas, sempre entre aspas, hein, meu povo? Sim. Tomado por um lado, e a própria Câmara Federal cagou e falou, ó, beleza, prende mesmo, tá liso, a gente não vai fazer nada. Como é que foi esse processo interno, Alexis? Você pode falar pra gente? Foi um processo, primeiro que o vídeo foi, assim, acho que muito grosseiro e, obviamente, incomodou muita gente. Nós, do Partido Novo, discutimos muito isso e, aliás, foi um motivo até de uma briga, a primeira grande briga aberta entre a Amoedo e nós. Por quê? Porque nós discutimos muito esse assunto. Inclusive, o Denis estava nessa discussão, ele fazia parte da nossa bancada, e ele falava, na orientação, ele falava assim, a gente tem duas formas de ver essa questão aqui. A primeira, talvez uma coisa meio pessoal, do tipo assim, o cara é um idiota mesmo, tem mais é que se ferrar. Mas os valores liberais estão acima de tudo isso.
E aí tinha uma preocupação nossa, porque a gente sempre estava sendo taxado como linha auxiliar do bolsonarismo. Então, se a gente votasse para o relaxamento da prisão dele, eles não iam talvez interpretar que nós estávamos defendendo a liberdade, mas que nós estávamos a favor e fazendo apoio ao bolsonarismo. Pô, a gente sabia que a gente ia comprar essa briga, sabia que talvez ia ser mal interpretado. E não deu outra. Votamos todos nós, os 8, para que ele não ficasse preso, né, que é o relaxamento da prisão dele, que eu acho que é exatamente nesse sentido. A Câmara dos Deputados, desculpe a expressão, deixou o judiciário passar a mão na nossa bunda. Sem dúvida. Exatamente. Eu acho essa expressão a mais clara Deixou, de todas. o Lira o deixou. É isso aí. E aí, meu amigo, Aí. empoderaram-se e foram. Mas vamos lembrar que tinha coisa antes, né? Vamos lembrar, a própria condenação da Dilma, sem tirar os direitos Nossa. dela, já foi um absurdo jurídico que todo mundo calou. É isso aí. E depois veio a Mas questão não era- da segunda mas não era instância da que ele vai. liberdade de expressão. Sim, mas, sim. mas já era Mas o um desvio. autoritarismo- Já era um passada de desvio. mão. Já era uma Isso, passada de já mão. era um desvio. Já era um desvio. Sim, perfeito. Já era meia lei, né? Já era meia lei. Então já começa a mostrar um judiciário que não. Ainda mais o Supremo, que não está nem respeitando a Constituição, ele está interpretando e fazendo. Fazendo paralelos, fazendo apêndices para as conveniências deles, dos acordos deles. Ou seja, está se mostrando um tribunal político e não mais um tribunal Isso aí. jurídico. Isso que é para ser o guardião da Constituição. Exatamente, O termo mais, exatamente. mais fiel. Você me lembrou uma coisa, Alexis, que tem uma frase falsa. Desculpa, Marco. Por desculpa favor. interromper, porque nesse conteúdo, o Aires Brito, que é ex-ministro, disse numa entrevista que o STF é o último dos poderes e aquele que decide as últimas questões. Quer dizer, o cara afirma em última instância de que nós somos o poder, porque exerce a soberania justamente quem decide na última Eu vou vez. ainda te colocar aqui. Só que eles estão exercendo isso. Exato. Então, porque em última instância era um poder silencioso. Ele Exatamente. precisava ser provocado. Exatamente. Isso. Quando o Alexis claramente está falando exercendo, é a questão do ativismo, militantismo jurídico. Basta lembrar que o Dirceu foi solto numa canetada ex officio do Toffoli. O Toffoli não foi provocado para soltar o Dirceu. Ele falou assim, quer saber? Dirceu já está preso o tempo suficiente. Solta ele. Então, esse negócio de partir dele e a todo poder... Montesquieu divide os poderes para impedir que uma pessoa tivesse tudo isso. Isso é democracia. Mas Só aí pra vem o lembrar. Hans Kelsen. Exato, o positivismo brasileiro, bonito. Eu lembrei de uma frase que você estava falando da liberdade de expressão, e tem uma frase famosíssima, acho que todo mundo conhece, falsamente atribuída a Voltaire, mas ela é tida como uma frase de Voltaire, que fala o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas morrerei pela liberdade que você tem de dizê-lo. É isso que é a fundamentação básica da liberdade de expressão. Cansamos de escrever isso em Instagram, em Twitter, em tudo. Eu, Gilson, Marcel Van Hatten. Nossa, a gente defendeu muito isso. Mas Me parece que não tem muito para tá onde ir. bonito, né? Tá bonito isso, mas não... Eu tenho um conformismo das pessoas que eu não sei se isso é falta de conhecimento ou se é mau caratismo, mas eu vejo que tem um conformismo muito grande com isso. As pessoas se deixam levar, talvez porque realmente o que você falou, o Bolsonaro ele traz tanto desgosto para as pessoas que às vezes elas até fecham os olhos para coisas que são vitais, muito mais importantes do que um presidente ou não, que é a liberdade de se expressar. Mas como o cara ele não consegue entender aquilo e ele tem tanto ódio? É água turva. O Bolsonaro deixou água turva. Mas sabe o que acontece, Regis? Eu vou fazer um comentário agora sobre os valores da liberdade. Sabe que a maior parte das pessoas só percebem o valor da liberdade quando a perde. E isso, para nós que gostamos de liberalismo, de estudar e tudo mais, a gente sabe o que nós temos que defender. E a gente sabe qual que é o próximo passo depois de perder a liberdade. Mas tem muita gente que acha isso quase que uma historinha, né? uma historinha, um fetiche. Gibi da Mônica. Uma coisinha assim, os carinha que gostam de ser liberais, aí que ficam O mito da brincando classe média, de né? ser liberal e tudo mais. Tal. Então eles não sabem o que é perder a liberdade de fato. E aí, eles não dão o valor devido para isso. E é isso que
Mas sabe o que é engraçado? Incomoda muito, né? Para reconhecer isso que você está falando, esse bem muito caro que você acabou de falar e falou bem, basta você pensar no que os americanos mais prezam em relação às outras civilizações. É liberdade. Eles falam isso em alto e bom som. Freedom. Eles falam isso. We're free. America's free. Eles adoram. The leader of the free world. É isso. A ideia de liberdade, enquanto o Estado não me onera ou ele me atrapalha o mínimo que pode ser feito, é o que nivela os países que vão para frente e os que ficam para trás. Mas de novo, né? Eu fui nos Estados Unidos algumas vezes, eu fui fazer intercâmbio com jovens do mundo inteiro, e eu escutava muito isso. Mas na verdade, eu como um jovem, eu tinha 18 anos quando eu fui fazer isso, eu não entendia muito bem essa questão que liberdade que eles estão falando aí, né? Porque liberdade parece assim, uma liberdade de fazer bobagem, libertinagem. Libertinagem, sei lá. As pessoas não têm a noção da importância do que é. Eu só fui perceber os valores disso quando na minha empresa eu comecei a fazer coisas e o Estado falou, não pode. Eu falei, caramba, mas eu quero me mover aqui. Não pode mover, não pode isso. E aí vocês começam a se incomodar muito com isso. E eu sempre fui uma pessoa que... Eu brinco, né? Eu já brinquei aqui, mas brinco de novo. E minha mãe chama Joana, então eu nasci na casa da mãe Joana, né? E a minha mãe dava muita liberdade para mim. Todos os meus amigos queriam brincar em casa. Porque lá a gente botava fogo nas coisas, dava tiro. Na época dava tiro em passarinho. Agora não pode mais você falar isso, os caras iam morrer, bicho. Mas na época moleque era moleque, né? Você dava tiro em que se movia. Tá certo? Eles até passou pela frente, meu amigo. É isso aí. Era uma doideira na época. Mas, então, era um ambiente de muita liberdade, assim, de muita... Então, assim, tudo que me restringe sempre me incomoda demais, cara. Por isso que eu sei o valor disso, eu sei o que nós temos que lutar por isso. E tô brigando aí, que não... Deixa eu perguntar uma coisa. A gente já sabe que quero puxar essa parte porque você é um baita do empreendedor. A gente já sabe que o empreendedor, nesse próximo ciclo eleitoral, vai perder uma certa liberdade. O que você faria para esse cara que está empreendendo? Como que ele pode se blindar disso? Ou pelo menos tentar, do ponto de vista prático, mitigar os danos que ele poderia ter? Te peguei. Não, você não me pegou, cara. É que a minha resposta eu não sei se eu tenho que dar. Não, mete bronca, meu amigo. Você tem que dar, você tem que falar do coração, Alexis. Nós estamos aqui pra isso, meu amigo. Eu vou falar tá chegando mais cerveja, inclusive, que estão atrasados, viu? Eu vou falar uma coisa séria, cara. É uma minoria séria, trabalhadora, que paga imposto. Porque tem uma turma que não paga nada. Que pega financiamento do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, Fundo de Desenvolvimento da Amazônia, diz que vai montar uma fábrica, pega milhões e milhões de reais, não paga um imposto que se quer, faz uma coisa de fajuta, pega o dinheiro e nunca paga a dívida. Isso está cheio no Brasil. Está lotado de gente que não paga imposto, que faz fábrica aqui, fábrica lá, ou diz que faz fábrica, e acontece isso. Então, quando você faz a pergunta, o empreendedor está onde? Está aqui em São Paulo? Não tem para onde escapar, cara. Aqui é terrível. O controle é terrível. Agora, se você quiser pegar empréstimo, não pagar nada e não pagar imposto, vai lá para Piauí, Maranhão, pega um pedaço de terra, pega o empréstimo, diz que vai montar um negócio lá e não faz nada. Que é isso que está acontecendo direto. Sim. É isso que acontece no Brasil. Não, é porque assim, tem muita gente que ouve a gente, que tem a nossa idade, a gente está 30, 40 e poucos anos, né? Está naquela fase de, vou fazer, vou empreender, vou criar algo novo. Então, o cara que tem esse pensamento e ele está vendo a gente voltar 4 anos, entendeu? Vamos crescer Estado, vamos, sabe? Regis, a conta vai vir, todos os brasileiros vão pagar. Eu vou falar que nós vamos empobrecer, o Brasil vai empobrecer. Eu falo claramente que o setor industrial no Brasil, ele tem o pior dos ambientes de negócio. Sem dúvida. De todos. De todos os setores do Brasil, a indústria tem o pior. Tem a maior carga tributária, tem os piores impostos, tem as maiores regulamentações, tem as maiores dificuldades. Ou seja, não tem competitividade com o resto do mundo. Ele está ferrado, fudido. E aí, um cara que quer montar um negócio desse, ele vai transferir renda para alguma outra pessoa. Que dificilmente ele ganha dinheiro com isso.
É muito difícil ganhar dinheiro com isso. Então as pessoas vão para o serviço, as pessoas querem fazer uma startup, a pessoa quer fazer um aplicativo, pagar menos tributo, talvez tenha mais. Mas não dá para viver sem o setor industrial. A indústria ela é consumidora de serviço, ela é grande empregadora, normalmente ela tem os melhores salários. Ela é o que movimenta. Tudo que nós estamos vendo nessa mesa aqui foi feito por uma indústria, desde o copo, a mesa, o vidro, o microfone, tudo é indústria. Não dá para você falar que não vai ter indústria no Brasil, que vai ter em outro país, tal, como alguém sugeriu, talvez a vocação do Brasil é só ter o agro. Eu falei, me dá. Eu tenho indústria. Me dá a carga tributária do agro e me dá os impostos do agro e nós vamos ver quem que é competitivo, cara. Agora, não dá do jeito que está. Agora, o que vai acontecer? Com esse crescimento do Estado, com toda essa já blá 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 que os caras estão falando, vamos ter que estourar PEC da transição, 200 bi, tem que pagar 200 bi para poder pagar 600 conto pro resto da vida aí, tal, não sei o quê. Nós estamos criando uma coisa horrorosa. Vou falar o que acontece. Qualquer um que sabe fazer conta, e eu vou falar aqui, a turminha sabe fazer conta. É mais negócio ganhar 600 conto e ficar em casa cortando 10 horas, não trabalhando, fazendo um bico, do que querer ter carteira assinada a R$2.000. Porque carteira assinada R$2.000 tem que trabalhar de segunda a sexta, talvez até sábado. Vai ter que pegar a condução, vai ter que voltar. Talvez vai ter que comprar refeição se não tiver refeitório na fábrica e tal. Vai ter que se virar, não tem nenhuma liberdade, não tem nada. E o que sobra? Porque você vai ter que morar mais perto da empresa, o aluguel é mais caro, as escolas da criançada é mais caro, tudo mais caro. Não sobra R$2.000, não sobra nada. Não sobra 600 limpo. Agora, o cara tira 600 limpo para não fazer nada. Cara, o incentivo tem que ser outro. Não dá para a gente fazer esse assistencialismo sem uma contrapartida de reinserção no mercado de trabalho, da inclusão social produtiva. Porque nós vamos pagar um preço muito caro por isso. Nós vamos criar uma geração. E eu vivi isso em Angola. Quando eu fui fazer uma obra em Angola, havia uma geração lá que não sabia trabalhar. A gente quis contratar uns caras lá, os caras... Você não tem ideia, os caras não sabiam trabalhar. Porque eles viviam do soldo do exército. Ou seja, eram pessoas que eram sustentadas durante a guerra civil que teve lá. O exército dava lá um auxílio Angola. As pessoas não sabiam trabalhar, não tinham a cultura do trabalho, não sabiam ganhar o deles. Era uma miséria total aquilo lá. Uma ideia bem socialista, né? De você jogar todo mundo no mesmo nível, na mesma base, não estimular uma meritocracia, não estimular uma competição, né? Bom, a gente vai dar para todo mundo. Vai ser todo mundo até esse nível aqui. Né? Mas não só isso, a gente criou um padrão de vantagem, né? Que você está falando, né? Pô, compensa mais ganhar R$600 limpo. Ganha. Isso cria um padrão de vantagem insuperável. Entende? Pô, você quer que eu arrume um trabalho? Entende? Pois é. Eu prefiro ficar em casa e ganhar o meu 600. Porque o 600 ele faz os bicos dele. Exatamente. Então é 600 mais alguma outra coisa. Mais entendeu? Um pedreiro ali. Quando quiser também, tá? Aí o que acaba acontecendo... o do cara R$2.000 ainda paga imposto. Os 600 nem imposto paga. Só paga no consumo, mas não na renda. Então nós estamos fazendo um estímulo errado. E não dá para vir com um discurso. Mas tem um monte... Sim, tem um monte de gente que ficou para trás, que o sistema multiplica essa pobreza. Mas nós temos que procurar a inclusão, cara. Não dá para ficar assim. Eu acho engraçado, pegando você falou a inclusão e essa crítica bem feita que você fez, eu lembro muito bem que até um passado recente, a questão era se gerar empregos, não distribuir dinheiro. O melhor welfare, um plano de bem-estar social, é emprego. Ronald Reagan. Exatamente. Então, em vez de agora a gente discutir cadê os empregos, a gente está falando cadê meu dinheiro. Exatamente. É esse que é péssimo. Cadê meu emprego seria a porta de saída do assistencialismo do welfare. Não distribuir dinheiro. Nós invertemos a pergunta e estamos normalizando isso. Estamos achando normal. Mas veja como isso tem a ver com a liberdade. Inclusive, fez várias tweets meus que eu falei, nós precisamos libertar os pobres dessa pobreza. Né? Eu falo um pouco do Nordeste, porque é onde tem, acho que, a maior concentração desse tipo de pessoas, que estão lá no Nordeste, a maior parte dos estados tem mais gente no Auxílio Brasil do que com carteira assinada. Quer dizer, já teve uma inversão de quem sustenta quem, tá certo? E eu falo, a liberdade, ela tá a partir do momento que você é dono do teu
teu destino. Quer dizer, você não tem que ficar dependendo de 600 de ninguém. Porque a hora que você depende de 600 de ninguém, Tá ruim. Você deve um favor à mão que te está alimentando. Então já deu um conflito de interesses aí, que é eleitoral. Até o Bolsonaro tentou fazer isso com a PEC Kamikaze e tudo mais, tá certo? Isso não é novidade. Isso já vem do Bolsa Família, vem de programas supostamente sociais, mas são muito mais eleitorais do que sociais. Totalmente. Mas ele cobra um preço muito caro, que é a dependência dessas pessoas e a não liberdade, né? A libertação dessas pessoas. Sabe o que me lembrou? Só colocar, desculpa. Por favor. Cara, me lembrou muito o Cláudio Manuel, do Cacete Planeta, que veio aqui e falou que ele é um abolicionista. Que ele quer libertar as pessoas. Não é que ele é um liberal. É isso mesmo. Ele é um abolicionista. Boa. Ele quer libertar as pessoas. Exatamente isso. Eu vou começar a usar essa frase. Gostei disso. É muito boa. Exatamente. E vou te falar que foi a mesma coisa que o Denis Xavier falou quando ele ouviu isso. Eu vou começar a usar isso. Aí. Porque o que eu sou? Eu não sou liberal, eu não sou conservador. Sou abolicionista. Eu sou abolicionista. Boa. Eu quero libertar as pessoas que não conseguem enxergar isso, cara. Exatamente. Existe outra forma sem ser educação? Não, essa na verdade é tirar as pessoas da caverna é literalmente fazer isso, né? E me ocorreu uma outra coisa aqui que... Mas posso corrigir você? Lógico. Não é só sempre. educação, não. O que é mais? Você sabe o que puxa a educação de fato? No próprio Estados Unidos. O que puxa é muito o ambiente de empreendedorismo. Que ele demanda de pessoas e oportunidades. A competição intrínseca, você diz. Exatamente. Então, as pessoas estudam porque sabem que aquilo vai dar uma competitividade. E não porque o Estado mandou todo mundo estudar. Eu falo muito isso porque se estudo fosse a solução para tudo, a Alemanha Oriental seria a maior potência, a Cuba seria uma potência muito maior do que o Brasil, onde o estudo é rigoroso, mais o Estado, mas não existe o ambiente de pescaria. Que eu falo que Perfeito. ensina a pescar, mas não tem o ambiente de pescaria. Então, eu concordo que a educação é necessária, mas ela não é suficiente. A gente tem que estar acompanhado com esse outro ambiente que é desenvolver o seu talento e tudo mais. E é ele que puxa. É ele que faz as pessoas quererem aprender, ir para a internet e se fuçar. Você pode ver que aquele que é autodidata é um cara que tem a própria energia, né? A própria além interna, não precisa de estímulos. Aliás, o próprio Elon Musk outro dia falou assim, se você precisa de um estímulo para ser um empreendedor, então é melhor nem começar. Exatamente, é natural, né? Vem de dentro. E eles estimulam até os dropouts, os caras que saem da faculdade, no sentido que você não precisa terminar a faculdade. É besteira, eles falam isso, porque tem um entendimento prático de vida, de resolver problemas do capitalismo, que fala, às vezes a faculdade é muita academia para sua cabeça. É uma educação prática, e não teórica. Isso, Froneses. É uma educação da vida, né? É isso aí, Froneses. Tem uma coisa que eu achei interessante, que é um fato... Posso complementar uma coisa que eles disseram? Falar, desculpa, porque vocês vão pular. E eu gosto muito de estudar o Brasil, Roberto da Mata, os caras que se dedicaram a estudar o Brasil de uma maneira mais interessante. É interessante que o brasileiro ele tem uma conduta que é assim, ele pensa assim, o que vai me tornar livre? O dinheiro. Você precisa arrumar um emprego para ser livre. Mas a liberdade do brasileiro está sujeita a ter um direito a ganhar dinheiro. E se ele não tem esse dinheiro, então a culpa tem que ser do Estado. Quero dizer, tá entendendo? Ou fui muito prolixo? Não, ele tem que ter um direito para poder ganhar direito. Alguma coisa assim, Ele tá colocando assim, para eu poder ganhar dinheiro, teoricamente tem que me colocar num patamar onde eu possa estar assim, acessando esse dinheiro. É isso que você está querendo dizer. Eu quero dizer assim, parece que o americano, na relação com a liberdade, ele é gratuito. Eu não tenho direito à liberdade, eu imponho a minha liberdade. Ela é sempre cada vez mais minha, de ponto de partida. Pois é, mas sabe que o brasileiro inverte essa lógica. Não, mas eu vou falar que uma vez eu escutei uma palestra do Luiz Felipe Orleans Bragança e ele falava, interessante, que a diferença entre a Constituição americana e a brasileira é que a brasileira te dá o direito de ir e vir. E lá não tem o direito. Isso é direito natural. É natural. É igual de portar arma. Positivismo. Então, assim, pois é. Então, eu gostei muito da observação. Falei, pois é, o Estado tem que me dar um direito
alguma coisa tal. É isso. Parece que antes você não tinha. Parece assim. Foda-se o Estado! Não, mas tem uma coisa louca assim, você não tinha. E é graças ao Estado brasileiro que só você tem pode por causa curtir do isso Estado. agora. Filho, É isso. E aí é muita ideia do Garchagen que ele fala que o Brasil odeia a político, mas adora o Estado. Tem que recorrer ao Big Brother todas as horas para conseguir fazer isso. E tem aquela pesquisa do Perseu Abramo, eu já falei aqui, né? Que eles tentaram entender por que o Haddad perdeu pro Dória. E tem uma passagem muito interessante lá, porque primeiro fala que eles admiram o Lula não porque ele é o pai dos pobres, mas sim porque é um cara que venceu na vida. Venceu. Obrigado. Venceu mesmo. Vendedor. Venceu na vida, realmente. Não sei se pelos meios lícitos. Não, mas isso é outra coisa. Mas é um vencedor. E o segundo ponto, que as pessoas não querem ser todas iguais, elas querem se diferenciar, e você vê que na periferia todo mundo na rede social quer ser diferente, quer se diferenciar, ou seja, socialismo nem ferrando, mas todo mundo ainda acredita que é o Estado que tem a função de acabar com as desigualdades sociais. É isso. Ou seja, em última instância é isso. É muito difícil, cara. Só fazer minha observação que vocês Não, me cortaram aqui. Não sei nem se faz sentido, agora mais parei. Eu achei muito curioso porque, e é um fato notório, conhecido, que no final do Império Romano, quando ele já estava na decadência, imperava no comando da plebe a política de panis et circenses, pão e circo. Pão e circo. Então você não a política está ruim, o Império está em decadência, bárbaros tentando invadir, mas galera, tem pão e tem circo aqui. Tem Copa do Mundo, tem Copa do Mundo. Tem R$600. E esse pão e circo é a marca da decadência. Mas era a marca que eu falava até, foi falar dando risada, mas nas primeiras manifestações em 2013, nas vassouras que eu coloquei, eu escrevi assim: chega de pão e circo. Não queremos Copa e nem Bolsa Família. O brasileiro surtou. Não, ficou famoso, pô. Não, eu não sei nem se entenderam, entendeu? Mas eu falei, chega de pão e circo. E aí, cara, pois é. Porque tem que ter um pouquinho de cultura, ou pelo menos lembrar disso na escola, né? Dessa política. Mas é isso, o brasileiro vive. E tem um amigo juiz meu, que é uma figura, ele falou assim: olha, pro brasileiro é o seguinte, se a cerveja estiver gelada, tá tudo certo. Eu falei, porra, velho. Tanto que a marca dessa campanha foi: você vai voltar a ter picanha. Viva. Você tá tão correto que é isso. É isso. Então, se tiver minha picanha, fala, vai estar ruim, mas você vai ter sua picanha. E foi mais ou menos isso. Vai ter o Lula, mas você vai ter sua picanha, né? É a marca da. E é engraçado, é a verdadeira prisão, né? Você está vendendo, você está comprando a alma do caboclo na picanha. É a prisão. Abolicionismo. Eu não vou esquecer nada. Salve, Cláudio Manuel. Cláudio Manuel é denso. Eu achava que o seu Creyson era só. O seu Creyson é milhões de pessoas. Ele é muito bom. Ele era do Novo, ele gostava pra caramba do Novo. Você contava direto. Cara, gente finíssima. Já que você trouxe o final da República Romana, traz lá no começo. Vamos falar. Eu queria trazer a questão dos Cincinnatus. Tem um cara. A gente fica trazendo essas coisas da antiguidade porque é meio que a temática do podcast. Porque a gente, querendo agora esgarçar um pouquinho a nossa ideia, é a ideia de que para combater um certo pós-modernismo, você tem que voltar para um fundamento quase clássico. Quase não. Clássico. A ideia de virtude cívica, a ideia de liberdade, e defendidas de forma aguerrida, tal como fôssemos uma sociedade adaptada à guerra. Você está disposto a ir para a batalha, para defender coisas que são inegociáveis. E o relativismo cultural, moral, social do pós-modernismo cria um problema nesse entendimento, porque todo mundo fica, enquanto todo mundo tiver picanha, uma conta no Instagram e estiver vivendo a vida mais ou menos, tá ok. Tá valendo. Mas é todo mundo? Olha o que está acontecendo. Não é todo mundo. Eu diria que é 50,9, né? Quanto que ele ganhou lá, o Lula? Sim. É aquilo. Os outros 49,1 estão justamente, são os mais conservadores e tudo mais, e que querem ordem e progresso. Mas essa cultura pós-moderna que ele está falando é o que tem sido imposto pra gente. Essa cultura do cancelamento. Nos Estados Unidos está acontecendo, todas as temáticas vão se relativizando, isso tanta coisa. Isso está em pauta. A gente está vivendo isso. É isso. É tipo uma pós-verdade, né? Exato. Decide quem tem mais força. O que aconteceu decide quem tem mais força. Mas você sabe que eu estou filosofando um pouco nesses dias aí sobre isso, né?
está acontecendo com o Brasil? Será que não acontece exatamente no mundo inteiro, nas grandes potências, no sentido de que o establishment toma posse mesmo? Entendeu? A democracia é um belo quadro, mas a gente controla para que não dê errado, sabe? Não dá ruim, né? Nessa democracia aí. Então, quando a gente fala de sistema financeiro, quando você fala de empresário, você fala de academia, você fala da grande imprensa, me parece que do jeito que eles estão se comportando agora, que todos estão muito claramente unidos para retomar as posições. Até os grandes economistas, a gente não era chamado mais. Antigamente eles chamavam a gente direto para dar opinião e tal. O Guedes simplesmente não pergunta para ninguém. Porque realmente, você viu o Guedes perguntando para algum economista? Ele mesmo resolve. Ele tocava tal e resolve. E eu acho que essa turma toda pegou um ranço nisso. Mas eu acho que assim, é a mão invisível, né, que dizem, que tá lá e vai tudo voltar do jeito que a gente gosta que seja, tudo muito controlado, tudo mais. Não me parece que isso vai acontecer. Eu não tenho essa percepção, que a mão invisível, eu acho que, na verdade, alguém, é o que você falou, alguém toma conta. Alguém toma conta. E de uma certa forma. E me parece que esse pós-modernismo, a gente vê, por exemplo, com guerra cultural de identidade de gênero, racismo estrutural, pronome neutro, essas coisas têm tomado. Mas isso tem sofrido oposição, que não tinha, né? Estava todo mundo observando aquilo lá e ficava meio... Oposição de quem, por exemplo? Meus filhos, por exemplo, jovens que já não aceitam esse tipo de coisa. Vêm essas bobagens. Nós também, mas é isso. Mas você não vê isso massivamente sendo colocado, inclusive porque existe um certo medo até de sofrer sanção de expressão. O conservador virou a contracultura. Eu acho que é isso que ele está querendo dizer. Então, o conservador agora é o novo hippie, nesse sentido, do que era o hippie na década de 60. Sim, tudo bem. Mas eu acho que aquela degradação, que eu acho até certo uma degradação desses valores e tudo mais, eu acho que ela não vai avançar muito mais, não. Eu acho que agora ela tem uma oposição clara. Eu acho que a turma vai... não é assim, não. Sabe? Começar a responder à altura. Veja o que aconteceu na Itália. É isso aí. Certo? É isso aí. A turma vai começar a reagir. Mesmo nos Estados Unidos, eu não sei na eleição que vai ter agora aí. Resultado. Eu acho que os republicanos vão retomar, hein? Falaram que vai ser um landslide, vai ser uma amanhã, avalanche. né? É amanhã, inclusive. A gente está gravando, é amanhã. Hoje é dia 7 de novembro que a gente está gravando. Não vai pro ar agora, mas é amanhã, dia 8 de novembro. A expectativa é que levem as duas casas, nesse sentido. Então, é a onda bizarra. E o Trump está voltando a aquecer todo mundo. Então, eu concordo que hoje há uma contraposição, mas no sentido que houve uma expansão grotesca nos últimos anos desse outro lado. Houve, mas, de novo, nas escolas estavam tendo toda um trabalho na cabeça das crianças, estavam soltos, os professores estavam soltos fazendo esse trabalho. Sim, eu troquei meu filho de escola por causa disso. Não tô mais não, meu. Agora a turma tá tudo esperto. Que papo é esse, entendeu? A turma fica em cima. Eu acho que a vida deles também não vai ser tão fácil que nem estavam lá. Então vamos fazer um exercício de pensamento futuro aqui. Então é o seguinte, né? Digamos o Lula presidente próximos 4 anos, e aí a gente vai ter uma oposição, é óbvio, né? A gente vai ser oposição, a gente vai estar brigando por aquilo, só que a gente tem que construir uma via para o final de 4 anos. Isso. Como que a gente faz para unir esses liberais e esses conservadores? Assim, eu não gosto de nomear muito, tá? Porque eu acho que a gente está jogando tudo no mesmo jogo. Tá? Pode ter uns que estão um pouquinho mais para lá, mas nós estamos no mesmo lado da quadra. Como que a gente faz para unir isso e conseguir oferecer alguém que seja além do que um espantalho de um conservadorismo, liberalismo, que é o que a gente teve? Só para conceituar, para ver o que a gente viveu. Em vários momentos com pessoas de um espectro mais da direita, vou chamar assim, vieram aqui numa conversa que usaram a gente de ser socialista. Fato. Mas vocês são, né? e não que o papo não tivesse nessa polêmica, mas de repente a gente... Comunista! A gente saiu das conversas e falou assim, é difícil porque você está querendo falar a mesma língua. Eu vou chamar esse espectro da direita, ele se debate muito mais que o espectro da esquerda. A esquerda meio que se acerta. Toca um Caetano Veloso lá e todo mundo toma cachaça. A direita está sempre aguerrida. Como é que faz isso? É exatamente o que eu tenho pensado nos últimos dias. Mas assim, primeiro, eu acho que nós temos que ter um verdadeiro líder, que eu comecei aqui na conversa, uma pessoa que nos inspira,
uma pessoa intelectualmente elevada, alguém que não nos envergonhe, que fala com calma, que não precisa gritar e xingar e falar palavrão. Mas isso no Brasil. Estou falando do Brasil. Brasil. Isso não é possível, isso não é possível aqui. Eu acho assim, falar em alguns nomes, vai. Eu acho que o Zema, se puder caminhar em paz, porque ele fez uma aposta grande no Bolsonaro, não virou, talvez ele tenha retaliações, ele tem a grande chance de fazer um belíssimo governo em Minas Gerais. Agora vai ser mais difícil, porque eu acho que ele vai ter uma oposição aguerrida, porque já vem ele como alguém que pode estragar os planos de longo prazo da esquerda. Mas um partido que seja de fato de direita, e aí eu gostaria muito que o Novo, já que foi para a lona, vamos organizar aqui, levantar, altera o estatuto, melhora o estatuto, faz com que as pessoas que são de fato liberais democratas, que é o que o... Não social-democrata. Não, liberais democratas. Boa, liberais democratas. Vamos nos unir nesse grupo. E aí, lógico, faz um conselho político, faz uma discussão ampla sobre isso. Vai vir gente, essa turma que ficar guerrindo, fala assim, negada, vamos parar de brigar. Vamos parar. Desculpa, vou falar uma coisa aqui também que eu acho que é muito... O bolsonarismo acabou. Acabou. Ele não consegue falar na imprensa, ele não consegue fazer mais nada, ele não dura mais. E eu não sei não se não vão prender ele, porque os caras vão aprontar para cima dele. Ou um filho. E eu preferia que não fosse preso, porque senão ele vai acabar virar mártir. Eu preferia que não. Deixa ele lá, tal, parará. Mas ele não... Sem a cadeira do poder, ele não tem essa influência. E a cadeira do poder era terrível. Ela transforma pessoas medíocres em pessoas extremamente poderosas. Deixa eu só fazer uma coisa. Desculpa te interromper, Alexis, mas você falou do Zema. E o Zema foi eleito governador de Minas no primeiro turno da eleição. Como que ele não fez um deputado federal pelo Novo em Minas Gerais, sendo que ele é um cara que está brigando pela liberdade? Ele está brigando pela liberdade ou ele está brigando por um projeto de poder dele? Eu não acho que ele tem um projeto de poder pessoal assim. Eu conheço o Zema, ele é bem numa boa, assim, mineirinho mesmo, tal, na dele e tal. Eu não vejo ele com essa ambição de querer ser. Eu acho que ele está indo porque ele está ocupando espaço conforme o espaço vai se apresentando, ele vai conquistando tudo mais. O que aconteceu em Minas para deputado federal foi a sova que nós levamos por causa daquela questão de que nós não somos bolsonaristas, não somos lulistas, não somos nada. Lá foi assim o ponto mais nevrálgico disso. Tanto que tem a figura do Nicolas, que teve 1,5 milhão, né? 1.600.000 votos, ele rapou tudo. E o moleque era mega bolsonarista. A coisa lá era realmente extremamente polarizada. São Paulo não foi diferente. É Boulos em primeiro, Carla Zambelli em segundo, Ricardo Salles em terceiro, o Eduardo Bolsonaro em terceiro, Ricardo Salles em terceiro. Ou você era muito bolsonarista ou você era da turma do petismo. Não tinha espaço. Mas no Senado lá entrou aquele Cleitinho, que não era nem... Ele era nada ali, ninguém... Perdeu. O Marcelo Aro, que era o tal de Cleitinho, sei lá. Eu sei por causa que a gente estava conversando com o Denis, a gente chegou nesse papo é que aqui. Ele manja mais de Minas do que eu. Eu acho que faltou um pouco do Zema abraçar o Novo também ali e as pessoas que estão do lado dele. Eu concordo que o Zema, ele, por exemplo, não fazia campanha para os deputados federais do Novo. Eu concordo que ele estava sempre junto, tal, mandava um videozinho, tal, mas assim parece que ele não abraçava mesmo. Quem está junto de todo mundo não está junto de ninguém. Pois é. Mas ele ele até para os deputados do Partido Novo, ele fez vídeo para mim e tal, não sei o quê, mas não teve impacto. Não sei, não tem talvez aquele comprometimento que a gente achava que poderia fazer tanta diferença, tá certo? Mas a vida dele aparentemente não estava tão fácil, porque ele teve que fazer algumas coligações lá, que inclusive o Denis foi extremamente crítico. Pistola. Ficou pistolíssima Marcelo Aro. É que eu não conheço muito, eu não vou opinar muito de Minas. Sim. Falam desse Marcelo Aro demais, e bem mal dele, o próprio Denis, assim, teceu críticas pesadíssimas para ele, mas eu não, sei lá. Sim. Eu acredito no Denis, porque eu acho que o cara tem um puta bom senso, tá certo?
Mas não adianta também, aí tem a questão da política. Adianta ser uma virgem no puteiro completamente, cara, porque eu vou falar, tem coisas que não dá, sabe? Sabe, tem que fazer coligação. Como é que o Zema quer fazer privatizações se ele não tem nenhum, ou tem 2, 3 deputados federais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Não vai fazer nada. Que foi o primeiro mandato dele. Ele não conseguiu privatizar a CEMIG, ele não conseguiu passar nada. Porque os caras estavam vendendo tudo caro. Mesmo as indenizações que ele recebeu da Vale e da outra lá, da outra mineradora, Samarco e tudo mais, os caras não queriam aprovar o uso daquele recurso, porque não queriam dar esse bônus para o Zema. Os caras são terríveis, bicho. Que horrível, né? Não, que horrível. Não, o quê? Segura o dinheiro aí, não aprova nada, porque senão o Zema vai começar a fazer um monte de obra aí, vai ficar popular, vai crescer. Então os caras pensam na política muito antes do povo, não tem nenhuma dúvida sobre isso. Agora, a gente tem que saber se relacionar, tem que saber, e tem que parar com essa ideia de que uma pessoa que tem valores, que tem, sabe, que tem cultura, que tem uma retidão, a hora que ele ficar do lado de um porco, é ele que vai ficar sujo? É o porco que vai ficar limpo? Sim. Porra, bicho, sabe? Porque tudo vai pro mal. Quer dizer, não tem como você saber se relacionar. Eu fiquei 4 anos em Brasília lá, tinha muita gente do meu lado lá que eu desprezava. Ou seja, não desprezava. Eu não concordava com os caras, tá Mas certo? tinha que viver com... Desprezava, acho que é meio chato de falar. Sim. Não concordava com os caras. Sabia que os caras não eram coisas boas. Mas eu tenho que negociar, cara. Estou na democracia. Estão eleitos, não foram eleitos? Foram eleitos, eu tenho que respeitar isso. Não adianta, não sou dono de verdade coisa nenhuma. Agora, de novo, mesmo na presidência da República, você acha que qualquer um que for lá, amanhã o Zema, o Amoedo, vai ser presidente da República. Pelo amor de Deus. Não, vamos lá. Não, lista não. Você acha que o cara vai conseguir governar o Brasil sem conversar com a esquerda, com o centrão? Não. Não vai. Não existe isso. Só para lembrar que o próprio Plano Real, que é o marco de uma construção de um Brasil moderno, o PT votou contra. Votou contra. E eu lembro muito bem do dia que aprovaram, tudo mais. Estavam entrevistando. Como é que era aquele... Tinha uma barba, parecia um mico-leão dourado. Como é que era? Era o Genuíno? José Genuíno. José Genuíno. Entrevistando... No dia, cara. Não, nós vamos ser oposição ferrenha, porque nós vamos não sei o quê. Eu falei, cara, mas vocês acabaram... Ah, não, desculpe, não foi nesse momento. Foi no momento que derrubaram o Collor. Quer dizer, foi um momento importante, tal, derrubou o Collor. No dia, no mesmo momento, não, vamos ser oposição, vamos bater, pá. Eu falei, pelo amor de Deus, esses caras não... Aos 0 minutos. Pensa no Brasil, cara, não pensa na construção. São projetos de poder. Todo mundo tem seus projetos de poder, tá certo? Agora... Os projetos de poder são bem mesquinhos, são pequenos, eles são de curto prazo e eles são de enriquecimento, sabe? É dinheiro mesmo. É diferente daqueles grandes estadistas que pensavam no Estado, que pensavam no Brasil e tudo mais. Isso faz muita falta, muita falta. Mas voltando à pergunta, essa aglutinação da direita ou dos liberais democráticos tem que ser em volta de um partido, e eu não acredito em nenhum outro partido no seu Novo, mesmo que o Novo esteja desse tamanho, um pozinho lá, mas é o único que é, de fato, liberal e democrático, porque os outros, o PL, já se entregou aí, o Valdemar da Costa Neto já falou que vamos conversar, Lula, vamos conversar aí. O mensaleiro Valdemar? O Valdemar, mensaleiro, exatamente, mas vamos conversar já. O Luciano Bivar, do União, não sou oposição a Lula de jeito nenhum. Cara... Não tem mais oposição. Acabou a oposição. Então, imagina uma esquerda sem oposição. Eu falo que qualquer governo sem oposição é ruim. Agora, esquerda sem oposição é péssimo. Horroroso. É péssimo. É um perigo isso aí. Que foi os primeiros anos de Lula. Porque o Lula não tinha oposição também. Certo? E isso custa muito caro para a nossa democracia. Porque os caras, para ser oposição, vão cobrar para não ser oposição. E vão ser oposição quando não receberem o que querem. É essa oposição que nós vamos ter aqui. Oposição ideológica mesmo, falando de valores, falando de bases democráticas e liberais, tem que ser o Novo. Agora, os grandes empresários que acreditam nisso, aproximem. Aqueles órfãos, Kim Kataguiri, não sei o quê, Paulo Martins, se junta aqui, vamos juntar os cacos aqui, vamos
montar uma base agora séria, de direita séria, porque o Brasil nunca teve uma direita séria. Assim embaixo, é isso. E essa direita tem que coalescer numa coisa mais ou menos homogênea, porque senão não tem como. Divididos não ficaremos de pé, não tem por onde. Cara, desculpa, mas eu entendo, mas eu não consigo vislumbrar isso acontecendo. Mas eu vou te falar, tem a questão da necessidade. Eu sou bem cético. Não. Eu acho fantástico o que você falou. O ceticismo é bem cabido. É nada. Ser brasileiro é ser cético em primeiro lugar com relação a qualquer coisa. E é o mais sábio agora. É o mais sábio agora. Porém, você tem que colocar aí, de uma certa forma, na conta a questão da necessidade. A necessidade é uma coisa importante, quer dizer, é necessário, é essa hora. O carvão precisa de muita pressão para virar diamante. Eu sei que a metáfora pode ser hiperbólica, mas é necessário de fato. Mas o que você acha, Alexis? Eu acho o seguinte, eu entendo o que o Regis fala, mas eu diria o seguinte: há uma diferença muito grande entre essa eleição do Lula e aquela do Fernando Henrique Cardoso. Lá havia um fetiche da esquerda, do sindicalista, do Lervalessa brasileiro, que nós vamos ter e tudo mais e tal. Então ele entrou, ele pegou a inércia das reformas feitas pelo Fernando Cardoso, não fizeram nenhuma reforma, 0 reformas, porque nem sabiam mexer na máquina, eu acho, tá certo? E foram nadando, pegaram ainda uma onda super boa das commodities no mundo. A onda da globalização chinesa. Os caras surfaram. Que não há mais, né? Não havia quem levantasse a voz contra o Lula. É totalmente diferente agora. Agora, infelizmente, não é dentro do Congresso. Eu gostaria que fosse dentro do Congresso. Porque no primeiro turno voltou aquele monte de deputado federal, senador, que vai ser do centro-direita. Não durou até o segundo turno agora. Uma semana depois do segundo turno, isso aí já foi tudo para o espaço. Então, o que eu estou colocando é que as ruas, as redes sociais, tudo isso, não vão dar trégua e vão continuar a cobrar, vão ficar em cima. Eu mesmo vou ficar em cima, assim... Diariamente. Nós aqui também. Vamos falar. Nós vamos ser resistência nessa porra. Resistência. Mas isso, Vive la resistance. Vive la resistance. Mas e se o Alexandre o Grande inventar... O Grande. O Grande. Pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O Alexandre o Grande inventar alguma coisa como oposição golpista. O que a gente faz? A gente vai ter que ser um. Alguém vai ter que ser preso. Alguém vai ter que ser preso. Tem que ser preso mesmo. Mas tem o Tiradentes de todo o país, tá certo? Alguém vai ter que ser isso aí mesmo. Porque eu não sei se um pouco exagerando, mas me parece um pouco que a expectativa é essa, que a gente vai entrar cada vez mais em um conflito onde o que o decide já não é mais o discurso, entende? É algo como o corpo, vamos dizer assim. Mas eu entendo o seguinte, essa discussão tem que ser feita do jeito que a gente está fazendo aqui. Eu vou ter que formar grupos, né? Think tanks aí, ou seja, uma galera aqui. Isso é bom. Na boa, Alex, é o vamos seguinte. Discutir. Para quem tá ouvindo aí, juntem-se a nós, meu amigo. Apoia.se/Beyond aqui, ó. Junte-se aqui a nós no Think Tank. Vamos aqui juntar, fazer o hub, sentar, tomar cerveja e falar da verdade. O que é verdade? Desculpa. Perfeito. Só que eu falo o seguinte, tem IFL, tem movimentos. Vamos montar um grupo de pensadores, de formadores e vamos fazer ações e não ficar só no tweet. Só na teoria. Vamos começar a ir para a prática, né, e poder fazer a mudança desse negócio. Eu falo que para ter uma plataforma política, eu só vejo o novo que está disponível. Tá certo? A não ser que alguém compre um outro partido. Pode ser. Havia empresários aí que queriam comprar um outro partido para poder renomear o partido, para poder ter a liberdade de poder fazer do jeito que eles acreditam que fosse feito. Essa conversa tinha lá no passado, acabou não virando. A cada eleição, mais e mais partidos vão perdendo a cláusula de barreira e vão ficando uns nanicos aí. Vai caindo. Como o novo agora está de novo. Tá de novo. Três deputados federal, porra. Mas tem... Mas tem partidecos aí também, do Levi Fidelis, o antigo. PRTB. Aerotrem. Tá lá, Aerotrem. Tem o do Emael. Tem até a turminha folclórica. Tem a turminha folclórica aí. Sim.
Tá certo? E esses partidos, assim, CNPJ existe ainda. É isso. E é o que você precisa ter. É o CNPJ que você precisa ter. Você não precisa nem ter cláusula de barreira, essas coisas. Basta o CNPJ. Basta ter o CNPJ, porque na próxima eleição você lança os caras, vira, vai. E assim se avança. Mas num projeto bem pensado. E não nessa treta. Briga de vaidades ou de eu acho que tem que ser assim assado. Meu amigo, pega as diretrizes liberais, pega as questões, sabe, de direita, democráticas e vamos colocar no papel, no estatuto, fazer isso funcionar. Mas, pelo amor de Deus, né, que é o erro do Partido Novo, não fiquem achando que nós somos os donos das virtudes. Isso. Que nós somos Nojinho. Nojinho. Nada de sem nojinho. Sem nojinho. Pra gente poder conversar, tal. Falar, não concordo com você, mas estamos aqui juntos. Respeito, você foi eleito. Tá, beleza, tal, vamos. Mas eu vou votar contra, tal. Eu faço isso direto nas comissões, cara. Os liberais te ajudaram? Quem é liberal? Sou liberal, me falo liberal, tenho aqui minha empresa, nananã. Tô aqui na minha campanha. Os caras chegaram pra você e falaram, não, tô te ajudando, tá aqui a grana. Vamos pra cima? Ajudaram. Ajudaram? Foram que doaram pra mim. Ajudaram, sim. Eu não posso reclamar disso, não. Foram Você teve isso? Tive, mas eu acho que a gente tem que... Não é só dinheiro. Não, sim. Eu acho que a gente tem que pensar diferente aí, sabe? A gente tem que pensar em formação de grupos. Eu acho que nós temos que pensar... Onda. Em realmente crescer em corpo, em ter outros núcleos, tá certo? Fazer dessa forma. Eu acho que nós temos que avançar desse jeito para poder ganhar musculatura. Na próxima eleição, a gente se coloca como a direita. Porque eu vou falar, a grande oportunidade em 2026... Tá aberto, né? Tem isso. A grande oportunidade em 2026 é ser oposição ao PT. Tá dada. Assina embaixo, tá Entendeu? dado. É isso aí. Então, quem for oposição vai ser grande lá. Porque Como foi o PSL, que não era nada, era porra nenhuma, mas era o Bolsonaro e virou um puta partido rapidamente. Então, é isso. Pegando muito bem o que você falou agora, que o bolsonarismo tá caput, né? Quer dizer, não tem agora um insigne, não tem... Nós vamos ter aí 50% da população órfã. Eleitoralmente. É isso que eu estou falando. Olha a oportunidade. É uma grande oportunidade. Tá aberto, velho. Tá aberto o jogo. Só que não pode ser o nojinho. Isso. Não pode ser, sei lá, roupinha toda passadinha, sabe? Aquela coisa toda, perfuminha. Menos Amoedo. Tem que ser, Menos Amoedo. Menos social. Mas posso falar, sabe quem não tem nojinho? Alux, sim, por favor. Alux. Não há nojo. Não tem Eles nojinho lidam de com ganhar dinheiro. Eles lidam com dinheiro e você ganha dinheiro de uma forma calvinista. Quem? Você, Alux, Bota nosso pra nós ali, ó. sponsor. Alux Bota Alux lá. Investimentos. Nosso sponsor. Velho. Eles lidam com Que haja dinheiro. Alux, né? Exato. Lá. Você é um cara que Apareceu. entende disso, meu amigo. Educação financeira, prudência e diversificação dos investimentos, conseguindo olhar a longo prazo, baixa preferência temporal, aquilo que qualquer um que bota o seu patrimônio espera, velho. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, Por favor. venham na nossa, que é coisa linda. www.aluxinvestimentos com 2 L's. Aliás, eu queria parabenizar .com. a Alux por estar patrocinando vocês. Ah, Nossa, aí sim, os caras têm visão. muito obrigado. Muito obrigado. Não, Eles gostei. sabem o que é bom. Não, eles realmente estão apoiando uma iniciativa muito legal. Legal. obrigado. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas além da Alux Investimentos, Só queria dar uma pausa, porque tem uma ideia que a gente tem batido aqui reiteradas vezes, que é a seguinte. Quando Maquiavel escreve O Príncipe, e daí vem toda a corrente maquiavélica, ele estava escrevendo que a função, um dos pontos cruciais é que a função do príncipe é mantenere lo Stato, manter o Estado. Por quê? A República de Florença brigava com a República de Siena, que brigava com a República de Lucca, que brigava com outra. Então, eles estavam tentando maneiras, quaisquer fossem possíveis naquele momento, Idade Média, final da Idade Média, início do Renascimento, para você manter aquele Estado. Então você tinha que ser maquiavélico para manter a coisa funcionando. E eu gostei muito bem do que você falou do nojinho, no sentido que existe um maquiavelismo produtivo. E a gente precisa acessar, de certa forma, enquanto direito, enquanto conservadorismo, não sei o nome que dá Tem que para ser isso. pragmático. Isso. Tem que ser pragmático. Pragmatismo político. Isso eu acho fundamental. Não muda. Não Não tem muda. como. e que a esquerda tem muito.
Tem. Sejamos claros aqui, que na verdade talvez seja aí que eles acabam ganhando a dividida e a bola sobrando para o meio. Sabe aquela segunda bola do futebol? Que sobra para o meio de campo a segunda bola? Eles ganham a segunda bola, talvez nesse maquiavelismo e talvez por não serem, veja bem, e mais que isso, tão puros. E mais que isso, eles são tão bons que você nem sabe que era de esquerda. Entendeu? Eles vendem o seu produto e eles nem sabem que era de esquerda. Então as pessoas consomem essas coisas, você nem sabe de onde vem, né? Mas eu me questiono também outra coisa com esse negócio de liberal, né? Por que não tem um governo liberal? Por que não tem? Por que o liberalismo é tão difícil de se manter? Porque a essência dele é a seleção natural. E onde você tem seleção natural, você tem desconforto o tempo todo. Porque você tem que estar sempre lutando, sempre sobrevivendo. E quando você fala em R$600 caindo na conta todo dia, você fala em conforto, cara. É uma briga da segurança com o risco, né? Então, assim... A segurança acaba ganhando. Então, aí o Guedes falava umas coisas que eu achava gostoso. Assim. Ele falava assim, nós temos que ser liberais fraternos. Aí você franziu a testa. Camarão fez assim, fraterno. Por quê? De novo, eu acho que o Guedes era muito, muito sábio nisso, em que ele sabia que os princípios têm que ser liberais, mas a gente não está partindo do zero. Nós estamos partindo de uma coisa totalmente desequilibrada, com desigualdades muito acentuadas, provocadas por um excesso de Estado, tudo mais, tudo essa. Então, não adianta vir só com o discurso liberal, porque dura pouco. Porque não nem a Argentina, né? Sem dúvida. Nem a Argentina. Sem dúvida. Por isso que precisava ajudar, ser fraterno a entender isso, até você conseguir modificar a coisa. É nessa pegada. Eu gosto muito do que você falou, que bate num outro ponto, que a gente também acha a mesma coisa por outras vias, que é a ideia de que precisa de um certo fabianismo. E a gente já conversou disso, e você tem uma pauta tão fantástica, que é chamada saneamento básico, que é tão fundamental. E talvez, para quem está ouvindo a gente não consiga entender o que a gente está falando, é a ideia de, por exemplo, você pegar fugir um pouco de saneamento e falar de telefonia. Quem viveu o tempo da Telesp? Eu vivi. Que telefone era anunciado no jornal, tal qual fosse um carro. Era uma posse, uma propriedade. Exato. Então você vai ensinando, de certa forma, uma medida. Você vai ensinando o que é liberalismo quando você deixa o cara pegar a TIM, pegar a Vivo, pegar a Oi. Na hora, quem oferecer um plano melhor. E liga pro outro e fala assim, olha, estão me oferecendo algo melhor, o que você tem para mim? É essa hora que a ideia de liberdade, ou liberalismo, libertarianismo, o nome que quiserem dar, começa a bater na sua porta e fala, tá vendo como é bom? Mas isso precisa ser colocado paulatinamente, porque esse fraternalismo que que o Paulo Guedes bem falou, impede saltos radicais, aventuras radicais. Aliás, a esquerda vende o liberalismo como essa coisa. Quando ela fala de contra-privatizações, ela fala assim, tá vendo? Vai piorar. É neoliberalismo. Se privatizar o Correio, aquelas cidades nos rincões mais afastadas não vão chegar lá. Não vão chegar a carta. Como se chegasse. Não, mas eles fazem pior. Foi uma imagem de 2, 3 crianças dentro de um carrinho de descatador de lixo e falou assim, eles não venceram porque não trabalham o suficiente. A meritocracia provoca isso. Jesus. Mas é isso. Quantas vezes eu vi esse tipo de postagem que eu falei, mas que desonestidade. Então eles entendem que a meritocracia ela faz pessoas ficarem muito ricas em detrimento de outros que ficam muito pobres. Quer dizer, elas acham que a riqueza ela só movimenta, não se gera riqueza. É uma loucura o que eles falam. O que Mises refutou, né? A teoria do capital zero, da soma zero do capital, né? Mas e aliás, eles nem vão estudar, porque se for estudar a origem da meritocracia, eles iam achar muito bonito, porque na verdade aquilo era justamente a quebra das relações de castas entre nobres e aqueles que eram os grandes artesãos que foram crescendo pelo mérito do trabalho e eram os ilustres pessoas que trabalhavam com couro, com metal, com, sei lá, com joias e tudo mais, e que foram tiveram a ascensão deles pelo mérito do trabalho deles. Quer dizer, o mérito do trabalho é uma coisa mínima, né? Mas dentro de tudo que está envolvido. Mas de novo é desconforto. Mas de novo é desconforto. É desconforto. Busca pelo conforto. É isso. Não tem o menor. E é por isso que a esquerda detesta a burguesia. A burguesia é isso daqui, cara. Exatamente. Você Dos burgos, exatamente. Exato. As associações de ofício vão virando burgueses. Isso. E a esquerda odeia a burguesia.
Aliás, a Maria Helena Chauí falando que a classe média e começa a meter uma boca e eu falo assim, a senhora pertence a qual classe? Baseado em quanto a senhora ganha por mês. Então é um negócio tão bizarro, um discurso tão horrível. Assim, sei lá, mas parece muito mais básico, né? Quer dizer, o problema da burguesia é porque a esquerda acha que é imoral pagar salário. Eu acho que é algo muito mais básico, do tipo exploração do homem pelo exploração, homem. Exploração do homem pelo homem. Muito mais básico. O que eles não entendem é que o capitalismo, ele é, antes de tudo, um sistema de cooperação, que é o que a gente fala aqui. Perfeito. Ele para você produzir um lápis que você paga R$1, você tem que juntar o grafite que veio da onde, a madeira que não veio. Você nunca produziria por si próprio esse lápis que custa R$1, R$2 que você paga. Então, antes de você estar competindo, você tem que cooperar. Então, vem antes a cooperação para depois vir a competição. Então, não me venha falar que é tudo competição e pronto, entendeu? Fora que tem a mão invisível do negócio. Quando você faz um bem, você faz pensando em você, mas você está gerando bem para os outros que estão ao seu redor. Sinceramente, eu acho que o que diferencia a esquerda da direita é que a esquerda tem um projeto de poder de longo prazo. O projeto da esquerda é uma união latino-americana. Governos que se autofinanciam, se automantêm, que mantêm um certo grupo de ideólogos e presidentes no poder, sei lá, os próximos 50 anos. Pois é. Eles tanto têm esse projeto de longo prazo que o cara foi preso, já fizeram o esquema para soltar, para ser presidente de novo. Exatamente. E a coisa continua e tudo mais. Agora, o que eu falo, de novo, a direita não tem projeto de longo prazo porque a direita nem organizada está. Nem projeto tem. Se ela formasse um grupo, né, os republicanos, e que vão lá, e eu falo que a direita é mal organizada até na Europa, tá certo? Em outros países também, porque lá muitas vezes ela vai para um radicalismo que parece que não tem uma direita, parece que aí difícil, né? Parece que não tem uma direita bom senso, empoderada. Parece que um troço assim, não, agora vamos matar todo mundo. Vamos joga granada, Bob Jeff. Não dá pra entender isso, cara, sabe? Um negócio assim, vamos ser mais bom senso aqui, vamos. Exatamente. Vamos ser. Mas, Alexis, isso é culpa do centro. Quem que é o centro? Roberto Jefferson. Estão só matando todo mundo. O problema lá é que eles são venais, sabe? Já é assim, o cara boa, esqueminha do dinheiro e tal. É muito vergonhoso isso. Sabe? A Joyce Hassman mesmo me contou umas histórias do Bivar, da turma dele lá. Pelo amor de Deus. Posto de gasolina, isso aqui. Pega o dinheiro do fundo partidário e já compra, já pega de volta. É uma confusão, cara. O negócio é vergonhoso. E nós pagamos essa conta. Zero moral. Opa. Zero ética. Mas tem um cara que tinha ética. Eu quero, voltando na temática que a gente está falando, então a gente tem essa temática, voltando naquela história do pós-modernismo, a gente tem uma temática meio clássica. Então a gente gosta de pegar exemplos do passado só para mostrar que tem outras vias, né? Existem outros caminhos para chegar lá. E o exemplo que a gente ia pegar, tem um famosão, um dos heróis da República Romana antiga, bem antes de Júlio César. 520 a 430 a.C. Estamos falando do início da República, né? E tinha um cara chamado Cincinnatus. E o nome dele inclusive, a cidade de Cincinnati, nos Estados Unidos, é por causa desse cara. Qual que é o nome inteiro dele, Regina? Lucius Quintius Cincinnatus. Exato, esse cara. Cincinnatus, que é o famosão. E ele é muito famoso porque ele era uma pessoa muito influente em Roma, e certa feita foi chamado para resolver uma batalha. Foi dado poderes de ditador para ele, que eram poderes absolutos por 6 meses, para ele resolver a batalha. Ele resolveu a batalha, em vez de ficar, ele entregou o cargo e voltou para o arado dele. É muito famoso que ele pega o arado de pastoril novo. Mesmo. Porque os romanos eram basicamente camponeses, no sentido que era uma potência agrária. Eles vão ganhar os mares só depois da guerra contra Cartago. E isso termina em 202 a.C. Batalha de Zama. Da segunda. Terceira já estava tudo por vinagre. Já. Então, tem um exemplo muito claro. O exemplo de virtude é um homem privado que vira um homem público com poderes sublimes e volta a ser um homem privado. Por que eu estou pegando esse exemplo aqui? Tem uma coisa interessante que eu acho muito legal, pouco abordado, ou pouco conversado, que é como é que esse exercício do homem privado, virando homem público, e em vez de formar ou uma dinastia familiar,
Magalhães, é o que a gente vê. Magalhães, Sarney, Barbalho, Calheiros. Sarney, Calheiros. Não fala mais Calheiros. Brasil! Em vez de formar um poder eterno para si, Ou para a família. Ou para a família, a gente nunca vê a história de voltar a ser um homem privado. E qual o bem que ele pode continuar fazendo e como é que se dá essa relação. Como é que você se vê, de certa forma? Estou falando só de um período, hein? A vida ainda é longa, você tem muita vida pela frente, eu não sei, nem você sabe o que você pode aprontar ainda, no melhor sentido da palavra. Mas pegando só esse intervalo agora, que você viu uma coisa e volta a ver uma outra coisa, que deveria ser o exercício da política no sentido mais democrático da palavra. Como é que é essa empreitada, essa vida vivida assim? Engraçado, né? Você mexeu bem na ferida. Né? É por isso que era uma das últimas perguntas. Deu bem na ferida mesmo. A verdade é que no começo eu não queria ir para a reeleição. Eu já queria sair fora, porque pessoalmente aquilo não me enriquecia. Eu lia quase nada, não conseguia mais ler. Eu pegava um livro para ler, eu recebi livros belíssimos para ler, eu começava a ler, eu estava no meio da leitura, eu estava pensando em outra coisa. Aí de repente eu falei assim, nossa, li um parágrafo inteiro, não li nada, eu voltava, tinha dificuldade de concentração. Pessoalmente a gente não fica melhor lá. Você não sai de lá maior, de conhecimento, de experiência, sabe? As coisas são muito assunto ao mesmo tempo, coisas muito rasas. Você está falando de assuntos, sei lá, da base de Alcântara para liberar, e na hora que você está falando sobre mods para todas as mulheres. São assuntos assim completamente distintos o tempo todo, tá certo? E aí o que aconteceu? Eu fui para a política muito pela indignação. Eu acho que assim, eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho esse espírito colonão, sabe aquela coisa de fazer as coisas com a própria mão? Fazer lá e tal. Então, fui, porque eu achava que eu tinha que fazer alguma coisa. Fui eleito, que era uma coisa muito improvável, falar a verdade, mas no final das contas, muita gente se identificava com o que eu falava e com o que eu defendia. Então, eu não... Mas quando eu estava chegando próximo da reeleição, os caras, vamos lá, prepara, você já tem que preparar. Eu falei, não quero preparar porra nenhuma, cara. Não quero. Eu não estava querendo. Eu queria voltar para poder ficar rico intelectualmente, cara. Ficar com uma mente, uma cabeça boa. Para mim é isso. Aí, muita gente fala, cara, é agora que você vai brilhar, vai ser muito melhor esse mandato, vai ser importante esse mandato. Você pegou 4 anos de conhecimento, agora você vai chegar na mão, né? Você vai chegar num outro jeito, tá, papapá. Tive apoio de empresários, os liberais me apoiaram, falaram, não, nós vamos te ajudar, dar uma grana para você poder fazer a tua campanha e tudo mais. Tinha todo um conjunto de pessoas que está ao meu, né, forma o gabinete e tudo mais, falei assim, não, vamos nessa empreitada. Falei, então vamos. Mas eu fui muito no espírito de, se eu fosse eleito, vocês vão ver literalmente um nego chutando a porta. Eu sabe que um dia eu imaginei, assim, eu sonhava que se eu entrasse no Big Brother Brasil, eu ia ganhar aquela porra, porque eu ia azucrinar tudo. Sabe que chega no paredão e fala assim, gente, eu já contava, eu vou derrubar esse cara, vou ferrar aquele, e vou... Sabe aquele cara aqui? Então, eu segundo mandato, eu conversei até com um amigo meu, ele falou assim, cara, manda ver, bicho, não tem nada a perder, nada. Regaça. Então, meu espírito era esse, era chegar, pá, mandar, provar coisa e falar. E pro pau. Sem filtro, tá certo? Era o que me motivava. Você achava, né? Eu motivava. Mas aí o que aconteceu? Eu não fui eleito. Lógico, quando você vê o contexto, não era a minha imagem, era o Partido Novo como um todo. Se fosse só eu que tivesse me ferrado, eu falei, não, eu fui idiota, tal, ninguém se identificou. Apesar de que tem uma coisa que realmente eu identifico, que as pessoas falavam assim para mim, pô, Alex, cadê aquele cara que fala de empresário, de empreendedor lá atrás e tal, e que você agora parece que se afastou? Eu falei, me afastei mesmo, porque no final, apesar de eu estar sempre defendendo as pautas,
Você não está mais falando como um humilde empreendedor, falou, olha a merda que aconteceu agora aqui, o bombeiro... Não está vivendo mais bombeiro. aquilo no dia a dia, né? Eu poderia até fazer isso, sabe? Mas seria meio fake. Mas seria meio fake, ou seria parecer que você estava querendo fazer uma figura, fazer um ator, sabe? Sim. Fazendo uma encenação que não era verdadeira. Eu não consigo ficar fazendo essas coisas meio dissimuladas. É ou não é? Cara, isso é muito verdadeiro, não então, tem o que falar. Então, o que aconteceu? Falando das entregas de mandato, ninguém quer nem saber, cara. Falando de economia, nossa, como isso é ridículo. A verdade é essa. A Vera Magalhães um dia postou num tweet e falou assim: os babacas do Novo que ficavam economizando até clipes, agora quero saber como é que fez uma pergunta lá. Vai. Quer dizer, olha a visão de alguém como nível, ela. Olha o nível. Olha para o Novo. O Novo é um bando de babaquinha que fica economizando 130 milhões de reais. Que é o que a gente economizou, 130 milhões de reais. Porra, velho. Tá louco. Vai tomar no cu. Quanto hospital você não constrói com isso? Pois é, mas ninguém considera isso. Então aí acontece o seguinte, aí voltando à tua questão. Pá, não fui eleito. Você não me viu nem um só dia. Deixa eu me fechar aqui no meu apartamento, na minha casa. Dia seguinte tava batendo lua. Dia seguinte, cara, eu já tava planejando, fazer o MBA, vou estudar isso, vou fazer curso nos Estados Unidos, vou revisar essa curso, vou entrar aqui na GV, vou entrar no INSPER, aqui no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, vou no Dom Cabral e tal. O que tem de curso? No dia seguinte. Sabe por quê? No dia seguinte eu comecei 2 livros que eu liguei para um amigo meu. Ele falou, compra esse livro aqui em inglês, aqui, ó, How the World Works, que é bom pra cacete. Compra esse outro livro aqui que eu tava vendo lá do Warren Buffett já. Cara, tô lendo. Voltei a ler. Coisa maravilhosa. Voltei a ler. Voltei a estudar. Eu agora, vocês não acreditam. Eu sento lá na minha... Eles estão todos convidados para um churrasquinho na minha casa maravilhosa, que eu quero que vocês conheçam o ambiente. Eu sento... Agora o que acontece? Eu faço academia 6h30 da manhã, academia, volto, começo, sento no meu escritório 8h30, 9 horas, eu estudo até 11 horas da noite, cara, sem parar. E a Lux Investimentos aí, ó, se tiver curso também, manda lá pra nós. Eu quero ver. Vou mandar pro Ronaldão. Peguei da XP, já estou estudando os negócios da XP, se a Lux tiver. Eu tô uma esponja, cara. É isso. Agora, é óbvio que eu não consigo me desgrudar, descolar porque se eu me descolasse da política completamente, eu acho que eu estaria atraindo um monte de gente que curte o que eu falo, que gosta do meu posicionamento e tudo mais e tal. Então eu me posiciono. Só que tem um ponto agora importantíssimo a ser comentado. Se eu quiser me reposicionar no mercado, como um conselheiro, como, sei lá, um CEO, alguma coisa, não dá para ter essas redes sociais, cara. Porque ninguém quer ter um cara que fala desse jeito. Aí você tem que recolher. Você tem que recolher, Sim. Vai para a tua e tal. E eu não vou voltar para a minha empresa. Né? Eu tenho uma empresa ainda, mas ela vai ser comprado o resto dela agora em fevereiro de 2023. Os americanos vão comprar. E já avisaram, não queremos você como um integrante do board aqui e tal, ativo e tudo mais, porque a gente quer fazer um outro voo, é a ideia deles lá, tal, não vou ficar também discutindo muito isso. Então, eu vou estar, nesse momento, parado, eu não fico. Eu estou numa, que eu falo de reciclagem. Estou fazendo matérias que eu já fiz no passado, de matemática financeira, de administração financeira. Dá para vir mais segunda-feira aqui conversar com nós, então, hein, professor? Direto. Prazer, tá certo? Então eu tô nessa pegada, devo fazer algumas coisas lá fora nos Estados Unidos, estou vendo alguns cursos lá, para poder... voltar à sua vida privada. Voltar com a cabeça. Não, mas eu vou falar uma coisa, Regis, eu admiro vocês aqui. Né? Quando a gente começa a falar de filosofia e tudo mais. Você sabe que eu queria fazer um curso de filosofia quando eu tinha 17, 18 anos, que eu estava entrando na faculdade, eu apliquei para a USP, assim, engenharia mecânica, que eu queria, engenharia naval... E terceiro, filosofia. Proibiram. Por que proibiram? Proibiram, porque eles falaram assim, não, quem quer exato só quer exato. Não pode. Não pode, porque os caras acham que era um golpe. Que era um golpe de você entrar na USP via filosofia. Eu falei, mas eu adoro filosofia. Eu acho fantástico.
E eu por isso que eu admiro tanto o Denis. Porque eu gosto de uma pessoa com visão, sabe? Com um cara com princípios. Alguém que fala com propriedade, com cultura. O Brasil tá muito burro, velho. É, fato. E Brasília não te deixa mais inteligente, não. Aquilo lá te consome. E você corre o risco de ficar mais desonesto. Ah, Não. Quem tem princípio não, mas você tá envolto naquilo que é difícil. Mas Tá na diversidade da desonestidade, vamos colocar assim. Pois é, mas de qualquer jeito, aquilo, assim, esse retorno, tudo bem que eu acho que não foi um retorno como, né, você veio falar aí do Cincinnatus, que foi por vontade própria, né? Ele falou, tá aqui, volto. Mas eu faria a mesma coisa. Eu não teria problema com isso, tá certo? Eu só achava que a missão agora que o Lula foi eleito, a necessidade da eterna vigilância. Lembra? O preço da liberdade, lembra? Eterna vigilância. E para ter a eterna vigilância, você precisa ter vigilantes. Fato. E eu pergunto, cadê os vigilantes? Entendeu? Inclusive, essa era a minha campanha. Preço da liberdade, eterna vigilância. Eu sou o vigilante que vai vigilar, supervisionar isso, que vai controlar aquilo, que vai escrever aquilo. Mas não foi mensagem. Essa mensagem não chegou na quantidade de votos necessárias para poder continuar. É muito engraçado. Mas estou super bem, viu? Não tem dúvida. Não, eu achei melhor ainda. Eu achei que você respondeu muito bem, porque eu acho muito legal. O que eu estou querendo dizer? É como se fosse eleito para ser síndico do prédio. Mas ninguém quer ser síndico eternamente, ou do condomínio, do prédio. Então tem uma hora que você passa e fala assim, alguém pode, por favor, tocar isso aqui, que eu estou tão atribulado. Então, o exercício da democracia, esse Cincinnatus, era o herói da República Antiga, no sentido que a República funcionava. O cara fazia o papel dele e voltava para a vida dele. E momentaneamente todo mundo compartilhava do Estado. A política brasileira é uma política de compadrio e caudilhista. Os grandes players querem fazer dinastias, botam filho, sobrinho. Mas, de novo, isso dá dinheiro. Sem dúvida. Essa turma ganha muito dinheiro. Sem dúvida. É econômico a motivação lá. Ela não é pelo poder. Lembra do House of Cards? Quando o Frank pergunta uma hora para um cara lá, o dinheiro... que pena, você quer dinheiro, o poder é muito melhor. First you get the power, then you get the money. Get the money. Mas o Frank ele gostava de poder. Poder para ele era... Ali não. Poder. Ali é... Viu metal. Ali é... Então o Centrão, tudo isso que nós estamos falando, tem essa... Por isso que eles não largam. Que não é osso, é filé. Ninguém larga. Lagosta. Ninguém larga o filé. Brunello. Aquilo é meio de enriquecimento de muita gente, concentração de dinheiro. Eu não tenho dúvida sobre isso. Sem dúvida. Pessoal, sei que tá maravilhoso, mas nós temos nosso tempo. O que vamos fazer agora, antes William? de acabar, o que nós temos, meu querido William? Como é que é? Que faremos aquela agora? pegadinha dos livros lá? O que nós temos antes de terminar, William? Pegadinha dos livros, acho que ele diminuiu um pouco. Não, que eu tenho que descobrir de quem é. Exuberância que é isso mesmo. Pitch do livro. Explica pra quem não conhece o que é o pitch do livro. 3 livros, 3 caminhos, 3 donos. Então nós vamos falar os livros e você vai dar uma de mãe de Ná e vai falar assim, esse livro é das pessoas, sem ter a menor ideia do que pode ser. E depois nós vamos identificar quem são os donos e fazer a venda do livro para você. E no final, o livro que você escolher levará para casa mais uma vez. Você vem aqui, você ganha cerveja, ganha camiseta, ganha livro. Fica a dica pros caras. Bem tratado. Bem tratado. Primeiro livro. Ludwig von Mises, Marxismo Desmascarado. Esse é um bom, hein? Esse é um livro bom. Segundo livro, Manual de Epictetus, A Arte de Viver Melhor. Opa, esse é denso, hein? Eu gosto de gregos. Assim. Ele é fino, hein? Eu gosto mais de gregos do que os austríacos. Terceiro livro, Daniel Bell, The Coming of Post-Industrial Society. Esse é muito ruim, eu já li, cara. Esse é legal, eu gostei muito. Quem trouxe qual livro, meu querido Alexis? Vamos lá que o Corinthians tá aí, velho. Eu vou te dar uma dica. Bom, como você falou que ele é ruim, então você já não é do Daniel Bell.
Mas pensou, também não sou do marxismo desmascarado, porque eu já falei que esse tema já deu. Então você já ganha o manual do Ok. Não, você tá te induzindo. Tá te induzindo. Cuidado com o que os caras fazem. Ainda mais, ó, quem tem barba é perigoso. É bom que todo mundo tem barba. Vamos lá. Camarão com marxismo. Qual camarão? Marxismo. Daniel Bell com Regis. E aqui. Epítetos. Vamos lá. Você sabe que eu não sei ler, né? Então, você me atribui um livro aqui. E aí, Vamos dizer, quem que vai dar notícia? Vai lá. Eu vou dar notícia. Dá Eu notícia. vou dar notícia. Eu acho que você foi muito bem, apesar de eu tentar um pouco te induzir. Tá bom. Vai. 0%. Não tem como acertar. Isso aqui é só... Isso, vai lá. Zero não. William, comece, por favor. Vamos lá, William. Tenta vender, porque eu sei que vai ser difícil. Vamos lá. Eu vou começar pela sinceridade. Eu nunca li esse livro, né? Mas conheço a obra do Mises e tenho um certo interesse. Li outros livros do Mises, mas esse aqui em especial eu nunca li. Foi como eu te disse, já deu esse tema, já deu esse autor, já deu esse vocabulário. No entanto, permanece num contexto como o nosso necessária a reflexão sobre os limites do marxismo, né? As pessoas ainda topam essa ideia, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista ideológico, tanto quanto economia, quanto como sociedade. Por mais estúpido que isso pareça, eles têm que voltar ao problema de conceitos como mais-valia, exploração do homem pelo homem, conceitos como... Proletários do mundo inteiro univos. Conceitos como a política é a arte da sujeição. Né, que é um pouco e não só isso, o projeto idílico de que o Estado é aquilo que nos emancipa, né? Que no fundo é o projeto do escravo, que sempre que você depende de alguém para deixar você livre, então você já é o escravo. Então essa reflexão sempre volta, e é por isso que eu trouxe esse livro. Belo pitch. Apesar de eu não ter lido Eu compraria. Eu compraria o seu livro. Eu já li, é um belo livro. Mas eu até, só para emendar aqui, justamente esses conceitos, eles sobre mais-valia e tudo mais, eles ficam mais valendo a versão da esquerda do que a explicação, vamos dizer, da direita. A gente se defende muito mal. É isso. A gente se defende muito mal. Bom ponto. Mas vamos lá. Bom ponto. Camara, sua vez, meu amigo. Minha vez. Hoje eu vou terminar. Daniel Bell é um sociólogo americano que em 1973 publicou esse livro, A Vinda da Sociedade Pós-Industrial. E ele começa um tipo de pensamento interessante. Em que sentido? Ele falava o seguinte: se você pensar em Fordismo, Taylorismo e até Toyotismo recentemente, enquanto prática industrial, a sociedade pós-industrial onde a gente está agora, na era da informação, você vai ter as Big Techs. Elas não são propriamente industriais, elas não dependem de uma linha de montagem para exercer a sua seu poder, a sua pujança política. E basta ver o que aconteceu na eleição dos Estados Unidos agora, com o Twitter impedindo o Trump de falar. Então nós estamos numa época pós-industrial. E o que é legal, como ele é um sociólogo, ele fala que as repercussões de uma sociedade pós-industrial na era da informação são uma mudança do eixo do poder. É mudança em função da tecnocracia. Mas vale aquela pessoa que tem a ideia de fazer alguma coisa do que aquela que sabe como fazer uma coisa que já existe. Então, é uma mudança muito sintomática de onde a gente está. Eu achei interessante porque tem a ver, se a gente pegar só na questão da liberdade de opinião, o quanto que nós estamos sendo cerceados por uma sociedade que já é pós-industrial. São magnatas das vias de comunicação que começam a exercer um poder que antes só um magnata do petróleo, magnata do aço conseguia fazer politicamente. Então é um livro interessante para pensar essa era da informação. Top, genial, muito bom. Esse eu não conheço. É bom, muito bom, muito bom. Mas o meu é melhor. Esse é bom, aquele é legal, mas esse aqui... Meu amigo, por que eu trago isso para você? Epíctetos, esse cara, ele é um exemplo da dicotomia do controle, que é aquilo. A gente não controla tudo na nossa vida. E você está passando por uma fase que você não controlou muito do que aconteceu. Então isso é uma coisa que vai ser extremamente útil para você. Ele foi um cara... É o vendedor aqui. Ele nasceu na Frígia, na condição de escravo. Ele foi escravo de um dos secretários de Nero, imperador romano.
Inclusive, olha que coisa linda. Ele falava assim, ele era escravo e ele falava que ele era livre, porque a liberdade dele estava dentro da cabeça dele, que é o que está acontecendo com você agora. A liberdade está dentro da sua cabeça, que é o que você está fazendo, indo ler, indo reviver coisas, indo trazer coisas que você às vezes nem sabia que existiam. Segunda coisa, que para mim é fundamental, ataraxia, imperturbabilidade da alma. Esse é um conceito estoico básico. E para quem é um escravo, e como a gente quer ser abolicionista e liberar as pessoas, quem não tiver ataraxia não consegue viver no mundo de hoje em dia. Esse livro, esse manual, foi escrito por um discípulo dele e influenciou o rei filósofo Marco Aurélio. Então, essa é minha venda, esse é meu pitch para você, meu amigo. Qual livro que você, meu querido, vai levar para casa? Ele é um filho da mãe. Qual deles? Vai ser qual? Não, fala no microfone para nós. Fala para nós. Manual de Epicteto. É isso? Epictetus. Todo mundo que leu esse livro A arte de... nunca mais teve sorte na vida. Muito obrigado novamente! Ele não concluiu, mas o cara não concluiu. O cara induz o convidado. Você dá uma má fé que nem o Congresso conhece. Meu irmão, essa é a arte da venda, Deus. velho. É a arte da venda, ponto final. O cara não fez pitch do livro, ele vem de Bíblia. Eu tenho certeza, não. velho. Isso não é arte, isso não é venda, isso não é nada. É mais uma vitória do papai! Eu tô aqui pra ganhar, velho. Acabou, ponto final. Você fica com essa cara aí. Fica com essa cara. Mas eu tô muito feliz pela vitória, mas eu tô muito mais feliz por ter você aqui, meu amigo. Sério mesmo. Que prazer. Alexis, que prazer. assim, duas coisas que eu preciso te falar. Primeiro que você é um cara inspirador, velho. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Você teve uma vida construída sem dúvida nenhuma. Antes de entrar pra política. Isso, é isso. Então, assim, você construiu o seu caminho. É isso. Você não tá lá porque apareceu num negócio. Não. Você construiu a tua vida. E por mais ele entrou pra política no momento de desgosto supremo. Eu acompanho isso, que é muito legal. É verdadeiro. E, cara, tanto é que esse é o real motivo que todos nós, depois de recebê-lo, falamos, não, o Alexis é o cara. É isso aí. Que a gente aposta, que a gente coloca. E é de Campinas, não é de São Paulo, mas porque emana. E você merece. Entendeu? Esse é um percalço, perdeu aqui, ganhou ali. Mas o que você ensina a gente é muito mais. Muito, 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 muito mais. Então a gente só tem a te agradecer. E o realismo, né? Também queria elogiar, sem essa babação de ovo merda aqui. Mas o realismo de temos aqui uma reforma tributária. É uma reforma? Não, mas é o que pode agora. É isso aí. Essa comunicação é fundamental. Essa praxis. Essa comunicação é fundamental. Então, meu amigo, muito obrigado. Muito obrigado por Prazerzaço, como sempre. Por novamente ter vindo aqui. É isso aí. A gente fica muito, muito feliz de recebê-lo. E é um prazer. A primeira vez eu me diverti tanto. E eu fiquei super feliz de ter participado. E vocês são um trio fantástico, cara, de fazer perguntas inteligentes, de fazer os envolvimentos, de botar dedos em feridas e tudo mais. E tem que ser desse jeito mesmo, tá certo? Senão fica uma coisa muito café com leite aí, sem graça nenhuma. E é isso. Agradeço muito. Indiquei algumas pessoas para vocês aqui. Sim, Gilson veio aí. Gilson, o Léo Siqueira veio. Léo Siqueira vai voltar de novo agora. Vai, Léo Siqueira também. Parceira, gente finíssima. Gente boníssima, hein? Quem chamou eles de socialista foi o Gilson Marques. O Gilson é uma figuraça. Ele é. Mas esse é o ponto. Isso que é legal. A gente tem que conversar com todo mundo e falar, estamos falando a mesma língua. Vamos só acertar pra gente ir pro mesmo coisa junto. Porque o outro lado tá muito junto. É esse o ponto. Mas a missão agora, cara, é tentar juntar todos esses cacos num projeto. E é projeto de poder, sim. Só que é projeto de liberal-democrata. Que é isso que nós estamos precisando no Brasil agora. Sem dúvida. E eu acho que quem ouve a gente também concorda com isso. E muito obrigado. Como você vai ter um pouco mais de tempo livre, a gente espera que você volte mais vezes. Não, cara. Passa aí, tá pra conversar. Vamos botar os outros na roda. Pra você também dar uma cravada ali, porque eles merecem. Então, muito obrigado. Obrigado, William, novamente. Obrigado a vocês. Camara. Galera, boa noite. Até a próxima. Valeu. Beijo, pessoal. Tchau. Valeu. Beijinho.